Alô, amigos, senhoras e senhores, muito bom dia, estamos a postos. A partir desse instante, senhoras e senhores, nesta terça-feira quente, começa mais um programa Paulo Brito no ar. Nosso abraço, nosso melhor bom dia para você e a certeza que você, ficando ao nosso lado, terá todas as informações necessárias e precisas para o dia de hoje. Hoje, então, voltando a dizer, 30 de março do ano 2021. Hoje é terça-feira. Estamos vivendo a Semana Santa. Esse programa tem a direção Paulo Brito, sou eu mesmo, produção Débora Rayane Barbosa, departamento de jornalismo Patrícia Maria de Souza Ramos Brito, departamento jurídico doutora Érica Polinário, doutor César Rosa Guiar, doutor Joel de Almeida e colaboração também da doutora Ivanete Zugolaro. Tem ainda a missão de informar, orientar, buscar o fato e a notícia, com a participação especial de Walter Pacelli Chapeuzinho, trazendo bola na rede em nome de Lalo Calçados e Esportes. Também aí Cássio Bettini sobre tecnologia, André Oliveira em Penápolis e direto do Palácio dos Bandeirantes, a jornalista Márcia Franco, assessora do governador João Dória. Tudo isso para a produção desse programa, compartilhe o nosso programa. E um abraço todo especial às cidades da região que a partir de agora também estão compartilhando o nosso programa. Débora, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. E, é claro, é evidente que nessa manhã queremos agradecer já conosco, daqui a pouco um bate-papo gostoso, o Paulinho do Posto, vereador mais votado na eleição passada, e o Ricardinho, que está assessorando o Paulo e que nos prestigiam com sua presença. Nosso abraço muito grande para você que nos acompanha nesse momento. Portanto, daqui a pouquinho, o Paulinho do Posto, o vereador mais votado em 2020. Ele que pertence ao Avante. E abrindo a edição de hoje, os nossos colaboradores, apoiadores, o nosso muito obrigado. E a Débora traz aí, primeiramente, as manchetes que valem por notícias. Após crítica, Dória rebate Eduardo Bolsonaro. Vou te vacinar também. Bancos restringem atendimento e vão funcionar apenas até as 14 horas. Câmara investiga dilador por compra de carros com dinheiro da Covid. Sem anestésicos, Santa Casa de Araçatuba pode fechar leitos de UTI Covid. No plantão da polícia, motociclista é encontrado caído perto do pontilhão na Valdemar Alves. Homem é baleado dentro de casa em Araçatuba. Casal é detido por desacato e resistência após denúncia de aglomeração no Pedro Perri. PM prende mecânico após agredir companheira com socos e chutes. E estelionatária é presa ao tentar aplicar golpe em idoso em Araçatuba. Apelo da médica doutora Silvia, no nosso programa, pedindo para que ninguém vá a Buritama nesse final de semana por causa do Covid, fez com que o prefeito de lá tomasse algumas providências. Vai fechar tudo a partir de amanhã. Destacando também, limpeza geral no Palácio da Alvorada. 6 ministros puxaram o carro e a coisa começa a esquentar em Brasília. Aqui em Birigui, grupo anuncia aí um buzinaço amanhã às 17h30. Eles querem aí algumas mudanças. Adesivaço amanhã. Destacando também, Paulinho do Posto está presente no nosso programa. Fala sobre vários assuntos. E também destacando, prefeitos da região estão inconformados com as decisões tomadas e prometem agir, mudando até as regras. Aqui em Birigui, tristeza e lamentando.
11 mortos durante uma semana fez muita gente triste. A Câmara Municipal de Birigui tem sessão hoje, só que cada um no seu canto. Os vereadores participam online. 4 projetos estão na pauta da ordem do dia. Federação Paulista de Futebol deve tomar uma posição, mas só Deus sabe quando em relação às 4 equipes que disputam as divisões principais. O Bandeirantes continua aguardando. Falando em Bandeirantes, Walter Passério Chapeuzinho e as amostras esportivas em nome de Lalo Calçados e Esportes. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nessa terça-feira e o meu destaque: Federação Paulista de Futebol priorizará jogos de 6 times com calendários apertados para convencer o Ministério Público a liberar o Paulistão. Clubes de São Paulo reforçam protocolo e procuram o Ministério Público para tentar reabertura do Paulistão. Federação Paulista de Futebol e os clubes da Série A1, Série A2 e Série A3 criaram bolha para tentar retomar o futebol. Governo do Estado de São Paulo aumenta período de proibição dos jogos. E o Paulistão deve ficar mais tempo parado. Pode retornar no dia 11 de março. E para encerrar aqui o meu destaque, Paulo Brito, vencedor da Mega Sena da Virada, tem prazo até amanhã, quarta-feira, para buscar 162 milhões. Paulo Brito, você conferiu aí? Não foi você, não? Ó, amanhã é o prazo, hein? Valeu? Já já eu volto aqui no Bola na Rede. Walter Passério Chapeuzinho trouxe bola na rede aí, os assuntos esportivos em nome de Lalo Calçados e Esportes. Um dos assuntos que também chama a atenção e que também nos colocamos à disposição aí, a qualquer momento pode e deve, se quiser, participar do nosso programa, do prefeito Leandro Maffei. É que ainda existe uma esperança entre os servidores da Prefeitura Municipal de que ele mande um projeto aí, autorizando o reajuste tão desejado, tão esperado por uma grande parte de funcionários da Prefeitura. Por essa razão, há expectativa em torno da sessão de hoje, começa às 19h. Dito isso, vamos para os assuntos, mas primeiro nós vamos aí a alguns apoiadores nossos, porque temos uma entrevista muito importante com o Paulinho do Posto no programa de hoje. E atenção, Buritama, a médica doutora Silvia fala de novo no programa de hoje. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, situado na Avenida São Francisco 527, telefone 3634-2441. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, oferece atendimento oftalmológico, clínico e cirúrgico, além de exames oftalmológicos com aparelhos de última geração para Birigui e região, cirurgias de catarata com lentes premium, glaucoma clínico e cirúrgico, retina clínico e cirúrgico, córnea, plástica ocular e vias lacrimais. Tudo isso você encontra com IOB, Instituto de Olhos de Birigui. A Luxe Tecidos e Confecções e a Luxe Jeans tem muito mais vantagem para você. Em Aluxe Tecidos e Confecções, as melhores confecções, menores preços, facilidades de pagamento. Em Aluxe Jeans, jeans a R$ 59,90. Aluxe Tecidos e Confecções e Aluxe Jeans, uma qualidade há muitos anos. A Funerária Bom Pastor tem o Bom Plano. Esse plano é sensacional, bom para você, sua família, e é só pedir um representante para todas as explicações. Bom Plano da Funerária Bom Pastor, quase meio século atendendo Birigui e toda a região. Telefone 3642-3814, Rua Saudade 622. Não se esqueça, o Bom Plano é da Funerária Bom Pastor. Uma certeza e uma garantia que você conhece. Bom Plano é da Funerária Bom Pastor.
Neste calor, mergulhe em um dos modelos de piscinas que a Birigui Piscinas oferece. Piscinas em fibra, piscinas em vinil, filtros, motobombas, aquecedor para piscinas, impermeabilizantes Via Plus, capas para piscinas, cerca de proteção, móveis plástico e alumínio, completa linha de infláveis e de produtos para piscina e limpeza. Piscinas infantis em fibra em 10 vezes no cartão. Prazos e condições facilitadas. Birigui Piscinas, na Avenida Euclides Miragaia, 1903. Ligue 3642-2635. WhatsApp 997343915. E vamos que vamos. Um abraço para você. Daqui a pouquinho, Paulinho do Posto batendo um papo com a gente. Se você quiser fazer pergunta para o Paulinho do Posto, pode perguntar, viu? 997-33-1210. 997-33-1210. Paulinho do Posto já no nosso programa. Nós trouxemos ontem e anteontem aqui, aliás, no final de semana passada, a médica de Buritama, a doutora Silvia. E ontem ela ocupou espaço no nosso programa e fez um apelo dramático às pessoas para que nesse final de semana, que começa com feriados prolongados aí, as pessoas deixem de ir Buritama porque a situação lá está difícil. E ela fez esse apelo eu acho, a princípio, até acredito que deveria ter partido da Prefeitura Municipal, do prefeito Rodrigo, consequentemente partiu de uma médica que faz parte, que cheira o povo e que está com o povo constantemente, que é a doutora Silvia, que está sentindo na carne esse problema. E a situação de Buritama, senhoras e senhores, é dificílima, porque uma parte respeita, uma outra parte não respeita. Me contaram até que um ex-vereador anda na cidade sem máscara e fala para as pessoas, não se aproxima de mim não, que eu estou com Covid. Uma funcionária da área da saúde foi em um determinado posto de abastecimento do carro dela, ficou lá fora e pediu que mandasse a maquininha. Aí o frentista falou, não, vai lá, porque a maquininha está lá no escritório. Não, traz a maquininha aqui porque eu estou com Covid. E disse que a pessoa é ligada à área da saúde. Tudo isso chega. Aí a Silvia pega e faz esse apelo todinho. Dizem os comentários, nós tentamos alguma informação oficial hoje, não conseguimos, que o prefeito teria ontem tocado o berrante, chamado a tropa e dizer, nós vamos fechar tudo então. Quer dizer, começou, e nós parabenizamos o trabalho da Silvia, porque ela sabe onde está o problema. Esse problema aí é gravíssimo em Buritama e no Brasil todo. E por essa razão nós estamos aqui para parabenizar ela, porque se ela não tivesse aberto a boca, colocado a situação, eu até imagino que Buritama, o prefeito não teria tomado a posição que tomou ontem. Silvia, no nosso programa, e o apelo. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir para quem está pensando de vir para Buritama esse final de semana, os feriados prolongados, não venha. Não venha porque a nossa Santa Casa não tem capacidade mais de ficar internando pessoas doentes. Ontem faleceu uma pessoa de 34 anos, sem comorbidade nenhuma, entubado esperando vaga desde quarta-feira. Por favor, fiquem nas suas casas, não venham para Buritama, não venham para os ranchos, não ponham em risco a saúde da nossa população também. Hoje o ambulatório do Covid está lotado. Fiquem nas suas casas, fiquem nas suas cidades, não venham para Buritama. A população de Buritama agradece. Ela vai pegar. O assunto em Brasília pega fogo, gente. E cada momento aí é de expectativa em torno da demissão, saída de 6 ministros ontem. Um trabalho do meu filho Jorge, do Neco, Edivaldo César de Brito, ele traz aí o que é o trabalho nesse sentido aí com a primeira hora da Bandeirantes. O governo federal não só trocou o comando das relações exteriores, como mexeu em composições de 6 pastas na esplanada dos ministérios. O processo começou ontem com o pedido de saída de Ernesto Araújo do Itamaraty e se estendeu pela surpreendente demissão do chefe da defesa. Fernando Azevedo e Silva foi chamado para uma reunião com Jair Bolsonaro, que, em uma conversa de 5 minutos, pediu o cargo sem dar explicações. Em nota, o general agradeceu ao presidente, a quem disse ter dedicado total lealdade ao longo de mais de 2 anos. Fernando Azevedo e Silva ressaltou que, nesse período, preservou as Forças Armadas como instituições de Estado.
Nos bastidores, a informação é de que a recusa do agora ex-ministro em trocar a chefia do Exército teria irritado Bolsonaro. O presidente cobrava demonstrações públicas de apoio ao governo, pedido que nunca foi atendido pelo comandante Edson Pujol. Para o cientista político Cláudio Couto, a saída do general Azevedo e Silva foi uma surpresa. E ao que tudo parece, para que o presidente conseguisse vencer resistências a uma interferência e um aparelhamento político ainda maior das Forças Armadas do que aquele que ele já promove. A troca na defesa levou a uma reunião entre os chefes do Exército, Edson Pujol, da Marinha, Ilques Barbosa Júnior e o da Aeronáutica, Antônio Carlos Bermudes. O objetivo era avaliar o cenário atual. Eles devem se encontrar hoje novamente. Considerado um dos ministros da ala militar mais fiéis a Jair Bolsonaro, o general Azevedo e Silva foi escolhido para o cargo na transição de governo. Ele será substituído pelo general Braga Neto, que deixa a Casa Civil, que será comandada por Luiz Eduardo Ramos. O até então titular da Secretaria de Governo será sucedido pela deputada Flávia Arruda, do PL, que presidiu a Comissão Mista de Orçamento. O nome dela significa um afago ao Centrão. A parlamentar é tida como aliada do presidente da Câmara, Arthur Lira, que vinha endurecendo as críticas ao Planalto. Já o novo chefe das Relações Exteriores, onde todas as mudanças começaram, será Carlos Alberto Franco França, embaixador e assessor especial da presidência. A senadora Cátia Abreu, do PP, que foi alvo de ataques do agora ex-ministro Ernesto Araújo, elogiou a escolha feita por Bolsonaro. Eu fico feliz com essa escolha e acho que pode ser muito promissora. Vamos aguardar e acreditar que tenha sido feita uma boa troca. Cátia Abreu foi protagonista na demissão de Ernesto Araújo após ser atacada por ele no último domingo. O ex-ministro insinuou que a senadora estava fazendo lobby para que uma empresa chinesa operasse o 5G no Brasil. A reação no Congresso foi tão forte que nem o presidente da República se dispôs a salvá-lo. A presença de Araújo na esplanada foi minada a cada discurso e posicionamento nos pouco mais de 2 anos em que ficou no cargo. Uma das maiores obsessões dele era atacar a China, principal aliada comercial do Brasil. Parlamentares não têm dúvidas de que as ofensas prejudicaram a importação de vacinas contra a Covid, por exemplo. Outro prejuízo foi o apoio irrestrito a Donald Trump, o que fez a relação com o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, começar prejudicada. Cientista político e colunista da Rádio Bandeirantes, Fernando Schiller, avalia que a postura ideológica de Araújo dificultava o alinhamento com a diplomacia brasileira. Mesmo que você seja um diplomata, um chanceler com uma posição política, é preciso ter um certo nível de consenso interno, especialmente entre os profissionais da diplomacia brasileira. Nem isso agora o ex-ministro Ernesto Araújo tinha, então acho que é mais do que na hora aí a sua saída. Na carta de demissão, Ernesto Araújo se queixa de uma narrativa falsa e hipócrita a serviço de interesses escusos nacionais e estrangeiros. Ele contesta as acusações de que a atuação dele prejudicaria a aquisição de vacinas. O ex-embaixador do Brasil em Washington, Sérgio Amaral, afirma que o momento agora é de correções para avançar na política externa. Mais importante é saber qual vai ser a nova política. Se for uma política de continuidade ao que foi o Ernesto, o ganho para o país vai ser muito pequeno. O governo também confirmou a troca de comando na Advocacia Geral da União. José Levi teria mostrado resistência em relação a alguns atos oficiais recentes. Causou estranheza, por exemplo, o próprio presidente Jair Bolsonaro ter assinado o recurso que questionou no Supremo o lockdown adotado por governadores. Para o lugar de Levi, retorna André Mendonça, que tinha deixado o cargo no ano passado para substituir Sérgio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quem assumirá a vaga dele é Anderson Gustavo Torres, delegado da Polícia Federal e atual secretário de Segurança do Distrito Federal. Bandeirante. Um abraço muito especial a todos os amigos que estão conosco. Nós vamos mais uma rodada de apoiadores e depois aí em seguida o nosso querido Paulinho do Posto ao nosso lado aqui para conversar com a gente, liberando o 997-33-1210. Atenção! Seja também uma loja conveniada com o CISEP de Birigui. São mais de 2.000 servidores públicos associados do CISEP comprando em nossa cidade. Agora, se você é servidor público de Birigui, seja também um filiado do CISEP. Conheça os benefícios. CISEP e você. Juntos, somos mais fortes. A Associação Comercial Industrial de Birigui possui 83 anos de história e conta com mais de 1.000 associados.
tem importante participação nas decisões do município, principalmente nas áreas ligadas ao comércio e à indústria. As vantagens de ser um associado pode fazer toda a diferença para a sua empresa e funcionários. Os benefícios disponíveis são Biricard, certificado digital, cursos e treinamentos, plano de saúde odontológico, promoções, consultas, recuperadora de crédito, entre outros. Quer saber mais e ser um associado da CIB? Entre em contato pelo telefone 18 3649 4222 e saiba mais. A CIB Birigui, quem ama, compra aqui. Venham para as óticas V+. Aqui você encontra atendimento diferenciado, loja com laboratório próprio, medidas digitais e suporte técnico de altíssima qualidade, lentes de alta tecnologia e as melhores armações no mercado. Sou Mais Ótica V+. Em Araçatuba, Rua Tabajaras, 264. Fone 3622-0966. Em Birigui, Rua Bento da Cruz, 655. Fone 3634-4664. A Morena Móveis está comemorando 21 anos de preços bem baixinhos e claro que nesta festa você é quem sai ganhando. Toda loja em até 18 vezes no cartão sem juros ou parcelamento no crediário próprio da loja. Isso mesmo, condições de pagamento para você ter o seu móvel novo hoje mesmo. E para sua segurança e comodidade, a Morena Móveis está atendendo com o mesmo carinho e dedicação através do WhatsApp. Morena Móveis, 21 anos de preços bem baixinhos para você, atendendo em Birigui e Araçatuba. Bem, amigos, é com muita alegria que nós temos hoje a oportunidade de ter aqui no nosso programa, ao vivo, o vereador mais votado em 2020, pertencente ao Avante, o nosso querido Paulinho do Posto. Paulinho do Posto se tornou uma pessoa bastante querida e estimada pelo trabalho que realizou, que realiza e que vai realizar aqui em prol da coletividade mais sofrida. E me lembro até quando eu vinha com aquela perua Kombi dele aí vender pão para ajudar as pessoas que precisavam ser ajudadas. Independente aí de ser isso ou aquilo na política. Ele era, acima de tudo, um cidadão. E como cidadão até hoje, é respeitado, admirado e aplaudido. E com certeza mereceu o Oscar do vereador mais votado em Birigui na eleição passada, pelo trabalho, pela dedicação, e obter a votação que ele obteve, senhoras e senhores, como vereador, é algo importante porque nós tivemos uma eleição atípica de todas as eleições. Muitos tentaram e acabaram naufragando. O Paulinho nadou em águas claras, limpas, e conseguiu o intuito de que era sair vencedor, como sempre o fez. E hoje nós temos esse camarada aqui, esse cara conosco, ao nosso lado, ao lado do Ricardo, para bater um papo. E antes de mais nada, eu te agradeço de coração, Paulinho, pela sua presença. A casa é sua. E bom dia, Paulinho. Bom dia, Paulo Brito. Opa, chegamos aqui, hein? Estamos juntos. Para mim, a honra é toda minha de estar aqui, podendo bater um papo contigo, com todos os seus ouvintes, pessoas do Birigui, com certeza vão ser compartilhadas em torno da nossa região, quem sabe até os confins da terra aí, né? Aonde tiver um ser vivente. É uma grande alegria de poder compartilhar com você essa vitória de 1.644 votos, onde foi realmente uma das campanhas que mais contraditória, né? Exato. Conseguiu lubridiar até mesmo a pesquisa que a gente tinha na cidade, onde a gente sempre apontava como quarto, quinto, sexto, e acabamos chegando em primeiro. Então o compromisso é maior. Claro que agora, na hora da votação lá na Câmara, os votos são iguais, né? Quem votou, quem foi o mais votado ou menos votado, agora se torna um nível só. Mas para mim é uma grande honra ter esse protocolo de ser o presidente, de presidir a primeira sessão ordinária, né, de 2021 como presidente da Câmara, um cara que um dia aqui em Birigui morou nas dependências da rua e não teve compra de voto, não teve esse tipo de barganha, não teve promessa como a gente muito ouve, né, no dia a dia, de vota em mim que eu te faço isso ou aquilo, uma barganha desse modelo. Então a gente chegamos com a água limpa. Dá para tomar água para bastante tempo, Paulo. Paulinho, por que Paulinho do Poço? Então, na eleição de 2012, quando eu fui a primeira eleição que eu fui sair,
Eu ia colocar meu nome só de Paulinho. Aí, como eu era gerente de posto de gasolina, aí um amigo meu... Qual é o posto que era? Era do Posto Paulista, Aham. lá perto do Q1000. Um amigo meu falou, Paulinho, mas você vai colocar Paulinho, quantos mil Paulinho tem na cidade? Coloca Paulinho do Posto. E eu falei, toma essa. Eu tomei a opinião dele e acabei selando esse nome. Então, Paulinho do Posto, porque trabalhei 20 anos em posto de gasolina em Birigui. Aham. Trabalhou como frentista? Comecei como biqueiro. O que é biqueiro? É aquele cara que vai lá fazer o final de semana, lavar um para-brisa de um carro, lavar os carros pro posto, que tá aquele tumulto. E aí o dono começou a ver em mim uma força de vontade um pouco a mais, fez um teste comigo no abastecimento. Nos primeiros 15 dias que eu fiz o teste, no primeiro mês ele me colocou de supervisionar a pista para ele. E aí a gente tomou o gosto pela coisa, começou a vender, né? Que eu acho que mais ou menos a gente nasceu com o dom da venda. E aí a gente conseguiu gerenciar o posto pro cara e fiquei trabalhando para ele 10 anos e mais 10 anos no outro posto agora, que era o Paulista. Certo, quer dizer que você tem um orgulho de ser chamado Paulinho do Posto. É uma briga que eu falo assim, ó, se fosse para poder ter esse registro no nome aí, né, um registro de nascimento, eu acho que eu colocaria por esse. Porque foi ali que eu conseguia alcançar uma rede social muito grande, que eram meus amigos, era o meu reduto. Os meus primeiros projetos, que era transformar a vida das pessoas, começou no posto. E eram os clientes dos postos que me davam dava um saco de cal, dava um saco de cimento. Então, na minha rede de relacionamento dentro do posto, que eu consegui fazer meu projeto, criar corpo e criar vida. Como é que começou esse projeto, então? Conta sobre esse projeto. O projeto Fazendo a Diferença, ele começou num sonho de uma família que tinha de pintar a casa no final do ano. Era o sonho da mulher. E aí eu ouvi o sonho dela e eu conversei com uns amigos meus, eu falei, puxa vida, vamos realizar o sonho dela? E aí a gente fez... Essa mulher era parente sua? Não era parente, uma amiga, amiga de bairro. E aí a gente fizemos uma surpresa com ela, a gente arrancamos ela da casa, conversamos com os filhos, mas ela não sabia. Então a gente chegou um sabadão de manhã cedo, a gente inventou uma desculpa, tiramos ela da casa, que ela ia ter que, com uma amiga da gente, escolher uma roupa para casamento. Quando ela voltou no final da tarde, a casa dela estava transformada. Quase morreu, Paulo. Pintou a casa inteirinha. Pintamos a casa por dentro, por fora, trocamos a mobília da sala, trocamos a pia da cozinha dela, que estava bem, situação difícil. Quando ela chegou, a casa dela estava totalmente do gosto que era o sonho dela. Esse foi o primeiro projeto. Aí você sentiu o gosto da coisa? Aí quando foi, isso daí foi em 2007. 2008 tinha uma casa na Vila Bandeirante, que ela estava na rua Santa Terezinha, a casa estava caindo. De dentro da casa dava para ver o céu. Tinha pego fogo na casa, então tinha queimado bastante madeira e caiu algumas telhas e a família não tinha condição nenhuma, não tinha nem banheiro na casa. Eles usavam o banheiro do vizinho. E aí eu senti vontade de fazer a transformação da casa da mulher, fui lá visitar ela. Na hora que ela viu eu entrando na casa dela, acho que ela não é um empresário, não é nada que esse cara vai querer mexer na minha casa. Eu senti isso no olhar dela. Aí ela passou uma semana, eu arrumei um caminhão, peguei a mudança dela, tirei ela da casa e comecei a transformação. Na verdade era só a reforma. Quando eu tirei o telhado, o madeiramento, a casa caiu pro chão. Aí começou o Ricardo também, entrou no sonho, né, Ricardo? O Ricardo que eu tô falando, não, cara, você tem que passar aí a máquina aí, vamos começar a passar aí a máquina. A gente passou a máquina na casa, deixou só no terreno e quando a gente... Aí eu fui atrás realmente dos patrocinadores, que não tinha nada, não tinha R$1 no bolso. Primeiro eu começo a obra, depois eu vou atrás de ajuda. E aí foi 2008, foi um ano que mais choveu no final do ano. Aí os pedreiros que tinham passado um ano difícil, que tinha prometido lá fazer uma doação de final de semana, não conseguiram. E aí eu me senti, falei, agora tô perdido. Mas em 58 dias a gente conseguiu fazer a casa, transformamos a casa, imobiliamos a casa e trouxemos a família para casa de volta. Então, hoje a gente já construímos 7 casas e reformamos 5. Né? 7 casas em 7 bairros diferentes? 7 bairros diferentes. Ou no mesmo bairro? Não, cada um na borda da cidade. E assim, o legal, Paulo, do projeto é o seguinte, que a gente não... Todo mundo pergunta, como que é feita a classificação? A gente não fica assim atrás de... o momento. Surge uma família, a gente vai ali, sentiu no coração, a gente mete o peito e vamos embora. Então não tem assim aquilo, leva para uma comissão poder ver. Então é uma coisa meio que de Deus, uma coisa divina. Tanto é que eu começo sem dinheiro a obra, termino sem dinheiro, mas a gente não fica com dívida. Né? A gente não atrai a dívida das 13 obras que a gente fizemos, não devemos para fornecedor, para pedreiro, para nada. A gente finaliza e fecha a conta. Todo mundo ajuda, então, cada um dá a sua parte. Paulo, esse ano mesmo a gente fizemos uma casa em 40 dias.
40 dias. A gente demolimos a casa, passamos do zero. Quase terminando a casa, tava faltando o cal. E foi uma família lá no final de semana. Ah, mas era só lá no Jardim América que você buscava o cal lá. Pois é, tava faltando o cal. E não é que foi uma mulher que fez a doação de R$10, cara, e a família não tinha nem condição de dar os R$10. E ela doou R$10. E aí, então, com essa doação, juntando as outras, vocês pintaram a casa. Eu citei essa doação porque, assim, às vezes muita gente tem condição de fazer muito pelas pessoas e às vezes ela fala, não vale a pena. E essa mulher foi lá, ela me chamou num canto, rapaz, e pegou o dinheiro dobradinho assim, passou na minha mão. Era tudo que ela tinha, né? Uhum. Então, isso nos faz entender que nós estamos no rumo certo. A gente está tocando em empresários e em pessoas que estavam precisando de ajuda e está ajudando também. A corrente do bem é contagiante, cara. Ela entra na veia sanguínea, você só acha a porta da entrada, da saída você não acha mais, cara. Perfeito. Como é que você faz? As pessoas te procuram fazendo pedido ou você vê a necessidade e vai socorrer? Algumas delas as pessoas procuram, né? Todas as pessoas procuram. Às vezes pessoas que procuram pelas pessoas. Olha, Paulinho, lá tem uma família, tá passando essa situação, vai lá conhecer. Agora, esse ano, depois que a gente terminou, a gente deu um start, a gente não vai fazer mais, né, durante esse ano, que a gente não entende, o momento não é positivo, né? Todos os empresários, muita gente passando por situação apertada, e eu dependo de doação. Também não dá para você todo dia passar na porta do cara pedindo doação, saco de cal, saco de cimento, que todo mundo vai desviar de mim, como poça d'água. Então, a gente vai dar uma focada agora em famílias que hoje não tem para colocar na mesa. Não tem alimento. Então, como é que vai funcionar isso? Então, Não vai ter mais construção, mas... Para esse ano a gente não pega vai nenhuma ter obra. o prato para a pessoa comer. A gente está olhando em cima da mesa agora. O que tem em cima da mesa? Eu estava ontem pensando aqui, vindo no teu programa, eu pensando muito nessas famílias que não param de pedir, que tá só tomando água, não tem para poder dar para as crianças. Então eu estava até pensando, falei, poxa vida, eu acho que eu vou ter que pulsar a saveira num bairro da cidade, bater porta em porta, quem puder doar 1 quilo. Quem não tiver condição, coloca um pano vermelho na frente da casa, que depois a gente volta com a arrecadação para ver qual é realmente a situação da família, porque Birigui hoje nós temos que ser uma só, né? Não tem mais partido hoje. A pandemia hoje não me diz eu ser evangélico, eu ser católico, eu ser espírita, eu ser protestante, quem eu seja. Hoje nós somos só um, né? Hoje acho que Deus está querendo colocar o nível na terra, está nivelando a terra para dizer que ninguém é melhor do que ninguém. E agora chegou a vez da gente ser um realmente de verdade. Então não dá para mim poder comemorar alguma coisa hoje e olhando para o meu vizinho ele não ter para pôr na mesa. Certo. E isso vai fazer essa campanha de arrecadação de alimento, né? Colocar na mesa aquilo que a pessoa precisa. De pôr pelo menos o básico em cima da mesa de alguém, de uma família, né? Seja lá 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de trigo, poder fazer algum bolo para as crianças. Né? A gente tem ontem eu passei no bairro da Margarete Vargas, é um bairro muito populoso em criança. Eu não sei como aquelas mães estão fazendo para alimentá-las. Né? Porque muito ali é diarista. A nossa cidade é composta de uma grande Coab. Você pega nos 4 cantos de Birigui tem Coab. É uma cidade realmente de operário. Né? Então, quando essa crise agora atacou, ela acabou de desnivelar o pobre. Né? Indo o cara fazia um bico, a faxineira podia fazer faxina, mas hoje o pessoal que dava faxina tem medo de colocar uma pessoa dentro da casa. Então diminuiu. As pessoas estão ficando em casa, porque, vamos supor, era professora, colocavam uma diarista, mas hoje elas estão ficando em casa. Então, muitos deles estão fazendo o próprio serviço de casa. Então, recuou, né? Regrediu essa oferta de trabalho e essas mães não têm o que fazer. Né? Que era um bico, que era um diarista, um servente de pedreiro, a coisa diminuiu e está apertada. E nós não podemos jogar agora só no colo do governo, não vim aqui nem para poder fazer. Eu não sei fazer a política de comparação. Certo. Se é o Bolsonaro que é o errado, se é o Dória que é o certo, se é o Leandro aqui na cidade que é o certo, que é o errado. De uma coisa é fato, nós precisamos de acudir essas pessoas. Se daqui 4 anos eu vou estar vivo para poder concorrer a outra eleição, é coisa do pai. Se eu não estiver vivo, não sei, né? A gente, estamos vendo aí na Santa Casa, no pronto-socorro de Birigui, quem é o próximo? É uma roleta russa. A doença enfebrou a cidade, muitas pessoas não estão acreditando no poder negativo dessa doença. Né, que tem sido como um tsunami, tem acatado pessoas dos 4 cantos, tanto da alta sociedade quanto da baixa.
Não perdoa ninguém. Hoje o cara pode ter dinheiro que não tem hospital para ele poder ser internado. Só que as pessoas não entendem o poder dessa doença, que estão aí em praça, estão lá no Parque do Povo. Ontem eu passei no Parque do Povo, 8 horas da noite, o pessoal estava jogando bola. Todo mundo sem máscara, todo mundo rodando no anel, um para a direita, outro para a esquerda, não tem distanciamento. Então, assim, eu não sei, aí vamos culpar o prefeito. Assim, tem muitas coisas que na limonada do prefeito, para mim, tá sem açúcar. Tá? Para mim, tá azeda. Mas essa não é culpa do prefeito. O prefeito não tem como colocar hoje a polícia municipal, nem a polícia militar, para poder trabalhar em prol de segurar o cara dentro da casa dele. O cara, hoje, o tal do como chama a situação que o pessoal quer fazer no estado? O lockdown. O lockdown tem que ser individual. Nós temos que fazer o lockdown. Eu tenho que me proteger. Se eu tenho a minha empresa, a minha quitanda, eu tenho que colocar o meu funcionário em proteção, colocar quem vai entrar na minha loja em proteção, vai entrar 2, vai entrar 3, olha, dá um minutinho. Então, se houvesse esse tipo de entendimento, seria o enfrentamento mais correto da cidade. Começasse de quem quer que trabalha, quem quer ver o comércio aberto, que é o comerciante, né? Não de ver só a cifra, de ver resultado. Nós precisamos do empresário para poder gerar emprego, mas nós precisamos também do operário, porque nenhum empresário consegue fazer calçado sozinho, consegue tocar a loja sozinho. Já nós vamos entrar no assunto Paulinho político. Eu quero o Paulinho social, é mais gostoso. Você começou a fazer pão também para ajudar as pessoas, Paulo? Então, o pão surgiu quando eu tive uma visão de uma mulher com um filho cadeirante passando em frente do posto que eu trabalhava. E aí eu parei para fazer um bate-papo com ela, e ela narrou que ela morava no Candeias, e ela estava trazendo o filho lá na Coab 3, que dá 5 km de linear de distância. Eu falei, mas por que ele está trazendo o filho? Ele tá com depressão, está com saudade da avó. Então eu tive que trazer ele, não tem nenhum tipo de condição para trazer. Aí eu me despertei, falei, não pode. Aí surgiu o sonho de eu comprar uma doblô para poder transportar os cadeirantes. Aí eu lancei a campanha, só que uma doblô custaria 40, 50 mil reais, já pronta com a rampa. E aí quando chegou em torno de 15 mil reais, eu já não tinha mais fôlego. Aí eu dei uma olhada para uma Kombi e comprei uma Kombi. Aí eu postei na internet, aí eu vi um elevador em Curitiba, acabei comprando esse elevador. E o pão eu vendia para poder comprar esse sonho, que era a Kombi. E hoje nós temos uma Kombi, já vendemos essa Kombi, compramos outra mais nova. Tem ar-condicionado, eu pago um motorista, né? E tem elevador. E a gente busca o cadeirante na casa, leva no hospital, leva no supermercado, leva no casamento, leva no rancho. Então a Kombi é as pernas das pessoas. Então eu não parei de vender pão, porque todo dia tem uma situação que o meu salário não consegue complementar. Então para mim não ficar muito taxativo de só pedir, eu vendo o meu pão, eu ajunto um recurso melhor para mim poder ajudar o próximo. O pão tem sido um verdadeiro multiplicador na minha vida. Certo. Aí esses pão continuam sendo vendidos. Até hoje o pão continua sendo vendido. Qual é a próxima campanha, já que você falou que não vai construir, mas pensou nessa do prato? Como é que você vai começar ela? Então, Paulo, tem uma coisa errada em mim. Se eu for fazer o planejamento, dá medo de entrar. Se eu fosse derrubar uma casa e falar assim, eu vou gastar 70 mil reais e eu não tenho nenhum real, se alguém furar e eu não tenho para pôr, eu não faria. Então, assim, já promovi já essa ideia ontem, antes de vir aqui para o seu programa, de ver pessoas que não têm para poder colocar o pão na mesa, a comida na mesa. Certo. Então, hoje eu vejo assim, vamos colocar aqui um bairro de exemplo. Eu fiz o levantamento. Em Birigui tem gente passando fome? Em Birigui tem pessoas passando fome, eu acho que nós vamos chegar a pessoas comendo o resto. Nossa. Né? Birigui distribuía, a área social de Birigui distribuía 200 cestas por mês. Hoje está 700 e não consegue arrecadar mais. Já está em 700, mas não tem como arrecadar, não tem de onde. As igrejas fecharam, as católicas e as evangélicas, era um meio onde eles mesmos conseguiam fazer ali dentro do seu reduto, arrecadar e repassar. Com as portas fechadas, as pessoas não vão, elas não se interagem no meio do negócio. Então a minha ideia era o seguinte, era visitar um bairro. Por exemplo, você vai lá no Birigui 1. Birigui 1 hoje é uma ilha, é um bairro atrás do Planalto, ele é uma ilha, tem 15 ruas, 350 residências. Então se eu for bater lá de porta em porta, são 350 casas. Se eu conseguir 1 quilo por casa,
são 350 quilos. Digamos que eu ganhe 2 quilos de uma casa, um pacote de arroz, eu vou para meia tonelada. Certo. Eu faço 25 cesta básica. Dentro daquele bairro ali, eu tenho certeza que não tem 25 famílias precisando de comida. Então, dali eu vou sobrar comida. E se tiver 5, 6 famílias, a gente já reporta ali. Sobrando, eu vou para outra família. Então, hoje, nós teríamos que fazer uma subdivisão na cidade. O bairro Morumbi não é o problema da Coab. Não é o problema do portal. De repente, no Morumbi, eu consigo levantar 2 toneladas de comida. Na Fátima. Então, assim, hoje vai ter... Assim, a ideia seria bairros sendo... adotando outros bairros. Condomínio fechado, onde tem as nossas classes sociais um pouco mais avantajadas, fizesse ali também, olha, chafariz, vai lá, tem lá 200 residências. Eles vão lá e levantam e falam, tá aqui, ó. 400 cestas, 300 cestas, vamos lá. E dentro disso daí, a área social da cidade realmente visitando, porque o que acontece muito, Paulo? O pessoal do pedal, que pedala, levanta lá 50 cestas. Aí onde eles vão? Vão lá no portal. Aonde eles batem? Bate na casa que está sem muro, que tem uma criança. Aí depois o pessoal da cavalgada, o que eles fazem? Levanta 50 cestas. Eu estou dando um exemplo, tá? Aonde eles vão? Vão no portal. Aonde que eles levam? Ah, leva naquela casa que está sem muro. Então, de repente, conflita de uma família receber 3, 4 cestas. E uma outra nada. E a Dona Maria não recebe nada. Então, por isso que tem que ter pessoas na rua para poder ir visitar realmente e ser uma fonte só fazendo a doação. Porque depois que doou lá na rua 1, número 1, esse mês nós não vamos doar mais. Se ela pedir em qualquer uma da central de petição, olha, não, lá já foi doado, lá já foi feito um levantamento. Agora é na rua 2, número 2, na Dona Maria. Certo. Entendeu? E você vai fazer eu sozinho ou você tem um grupo para ajudar? Então, ontem já apareceu um pessoal querendo ajudar, aderiu a ideia. O cara quer colocar lá na empresa dele, levantar dentro dos funcionários. Para levantar. Cara, é contagiante. Pode falar a empresa, se quiser. É da Ana Cristina. Uhum. O pessoal da Ana Cristina já abraçou a ideia. Ontem mesmo a gente já levantou 7 cestas básicas, já conseguimos acudir 7 famílias. Ana Cristina aqui da Vila Xavier? Da Vila Xavier, do Ronaldo. Nossa, uma saudade da Ana Cristina. Então, foi amiga nossa, muito tempo. Ela, Ronaldo. Ela se interage, tá? Ela e a filha dela, elas vestem essa camisa aí totalmente, viu? A minha parte eu já dou em rádio aqui, pode vir todos os dias falar da campanha. Olha que legal. Escuta, me diga uma coisa. Hoje, a situação de Birigui, como é que você analisa em termos de pobreza, de pessoas desempregadas? Você que anda e que vê essa situação. Tem jeito de salvar? Tem jeito de salvar. Tem jeito de salvar. A borda da cidade quer trabalho. Ninguém quer viver de cesta básica. Ninguém quer ficar recebendo doação a vida toda. Todo mundo quer trabalho. O problema é que agora o conflito que gerou o Covid, né, as empresas fechando, não tem muito o que ser feito. Hoje assim, o meu pai dizia assim para mim assim, filho, eu tinha 2 escolhas para fazer por vocês, para você e para o seu irmão. Se eu trabalhasse para comprar um terreno, vocês não comiam. Então eu escolhi dar o que comer. Certo. Então vocês não têm nenhum terreno de herança. Não vou deixar nenhum terreno. Mas pelo menos comida eu dei. Hoje, como hoje eu sou um servidor do povo e tenho o direito de cobrar e também de doar de mim, é que a primeira escolha agora é combater o enfrentamento desse Covid. Aonde às vezes a gente assiste de perto e não podendo fazer nada, que a gente não está com a caneta na mão, que está demorando muito para ser feita alguma coisa em termos de cidade, de região. Por exemplo, Paulo, se Birigui hoje fizesse um lockdown e Coroados não fazer, o que adianta? Sendo que vem pessoas de Coroados para cá para trabalhar. E se fazer em Coroados e não fazer em Birigui, o cara vem para Birigui trabalhar e volta de noite, o que adianta? Então não adianta. Nós estamos trabalhando cada um de um jeito. Aí joga a culpa no presidente, joga a culpa no governador. Ninguém faz um ciclo regional, que é o que deveria ser feito, pegar todas essas microcidades que depende dessa mãe. Fazer uma bolha. Faz uma bolha. Aqui nós agora ninguém é o melhor prefeito. Ninguém é o melhor deputado agora. Agora nós estamos defendendo a vida. Ponto final. Independente de quem vai descobrir a cura dessa doença. Na sessão passada, eu passei um vídeo de uma cidade que estão fazendo um enfrentamento municipal. Começaram da cidade uma maneira de tentar solucionar o problema. E no final teve até uma parlamentar que ela entendeu que a maneira que eles estão fazendo lá, ela cientificamente não é comprovada. Cientificamente, o que tem de aprovado? Sendo que continua morrendo gente.
Certo. Nós temos que morrer tentando. Nós não pode morrer assistindo, falando assim, olha, quando a injeção chegar para os mais novos, aí não vai adiantar. Nós temos que começar a fazer um plano de governo regional. Busca vereador, busca os prefeitos, busca os médicos, vamos sentar, é por chamada de vídeo, não importa, mas que tem que ser feita uma aliança agora, hoje, não é amanhã. Exato. É uma guerra, por exemplo, numa guerra tem estratégia para a guerra. Não, recebemos um vírus, fomos para uma guerra sem planejamento. Exatamente, estamos, e já fez um ano. A gente não consegue buscar. Porque se a gente, Coroados, Bilac, Piacatu, as cidades pequenas dependem de Birigui, Araçatuba, Penápolis, que tem os hospitais para ser internado. Poxa vida, então vamos pegar todos esses governos aqui, vamos buscar recursos para Birigui, para Penápolis, para Araçatuba, para poder ter uma hemodiálise, para poder ter equipamentos, para poder atender a população. Cadê? A culpa agora fica só em quem? Você acha que o Leandro vai dar conta de tudo isso? O prefeito de Araçatuba não vai dar conta. Então, agora, hoje, está na culpa de todo mundo. E eu, como parlamentar, nesses 90 dias, eu estou com vergonha. Porque a gente não fizemos assim, vamos pegar 100 pessoas de Birigui, da indústria, do calçado, trabalhador profissional liberal. Vamos fazer aqui, vamos colocar uma pulseira no braço dele, vamos fazer aqui, até coloquei, vamos fazer um monitoramento. Como está sentindo? Olha, lá na família do Paulinho do Posto, ele está tomando esse tipo de medicamento, esse tipo de vitamina, ele está fazendo esse tipo de ação. E lá na casa dele, desses 30 dias, ninguém pegou Covid. Pô, legal, é um número legal. E o cara lá da indústria, fez na indústria dele, com os funcionários, fez. Alguém pegou? Não pegou. Mas a gente não vê esse tipo de matemática, esses monitoramentos. Fica por conta de, vai para o pronto-socorro, chega no pronto-socorro, quem está doente piora, e quem chegou lá só com um tipo de enfermidade, porque lá é clínico geral, né? Lá recebe hoje pessoas com Covid e pessoas com dor de barriga. O cara acaba de sentar numa cadeira com um sintoma do Covid, vai ser atendido pelo médico. A cadeira dele fica vaga. Chega o cara com dor de barriga, senta na onde? Na cadeira do cara. Então não tem como fazer, não tem como não proliferar essa doença. Por quê? Porque o lugar onde a gente cuida é o mesmo lugar que vai passar toda a população de Birigui. Lá atrás foi feito um planejamento que ia tirar o covidário para dentro do centro médico, onde a gente também naquele momento não ia ter raio-x, não ia ter tomógrafo. Então a gente ia só mudar o problema de lugar. Se lá atrás a gente já tivesse separado o corpo clínico para dentro do ou Corujão ou dentro do centro médico, a gente estaria trabalhando com Covid só no pronto-socorro, onde tem um aparelho tomógrafo, onde tem raio-x, a pessoa deu uma revertida no quadro dela, ali já tem como fazer um tomógrafo para ver como está sendo a situação. Então eu falo assim, acho que foi feito muito um troncamento político do que um troncamento humano. Agora não tem que falar da política. Porque se eu fosse falar da política, eu ia falar assim, eu votei no Bolsonaro, mas ele falou que isso daqui era uma gripezinha. E aí? A gente perdeu 11 pessoas numa semana em Birigui. Tá fazendo fila de ambulância, não, de funerária, para buscar corpos lá. Esse dia faltou saco para poder embalar corpos. Tá morrendo fora de base. Então, assim, o governo... Porque o que eu penso do meu presidente? A fala dele tem muito poder. Então, às vezes, as pessoas desacreditou nessa enfermidade e aí relaxaram. Aí veio o governo, dosou o comércio, né? Vendeu o nosso comércio a troco de figuras e é o que eu penso dele. E aí chega o nosso prefeito também, quando ele tomou o pronto-socorro, naquele exato momento de alta pandemia, né? Nós estávamos cuidando da pandemia. E aí eu acho que não foi feito o planejamento, tanto é que depois que ele retomou, não sei se ele teve razão, não estou colocando culpa na matemática dele, mas faltou remédio. Porque no dia que ele tomaram, dia 26 de janeiro, tinha remédio para poder tocar mais 15 dias. Quem fazia a compra era junto com a Irmandade Santa Casa. Lá eles tinham o organograma de fazer as compras. Quando fez a separação, ficou por conta da prefeitura. Então, até chegar a medida de fazer a licitação e comprar, demoraria 40 dias. Então, nesse período, a gente ficou sem remédio. Exato. E nós estávamos em pandemia. Então, tudo agregou para a coisa piorar. Hoje, o prefeito está apagando fogo. Você vê que ele está higienizando, está fazendo uma parte dele. Só que a gente falhou em alguns detalhes. E nós não podemos falhar na saúde. Foi aquela história que eu contei para você. O meu pai, ou ele dava de comer, ou ele trabalhava para comprar um meio terreno para nós.
ele escolheu dar o que comer. Hoje, agora, não tem. Hoje, olha o que você acabou de fazer aqui comigo. Você está doando no canal seu aqui para que eu possa fazer o projeto. Agora é a hora das emissoras da cidade, TV da cidade, da região, dar o seu melhor. Agora é um só. Agora vamos viver para poder salvar a gente. Ou amanhã pode ser eu que possa não estar mais aqui na Terra. Certo. Ontem eu assisti pela televisão, não sei qual cidade que foi feita uma campanha, o seguinte: você que vai tomar a vacina, que vai do drive-thru, leve 1 quilo de alimento. Foi feita essa campanha e arrecadaram uma grande quantidade de mantimentos, porque todo mundo ajudou e todo mundo participou. Mas agora eu gostaria de saber do Paulinho político. Paulinho social, o Paulinho humano é fora de série. É o cara. Agora, o Paulinho político. A hora que você entrou lá, assumiu a primeira sessão, deu posse para os vereadores, para o prefeito, para o vice, transformou o Paulinho num político. Como é que você se sentiu? Então, primeiro dia meu lá, passou a minha história. Passou minha história quando eu cheguei em Birigui, que eu peguei o ônibus errado, que não entrava na rodoviária, parou na Rondon, eu vim com a minha mala. Você veio da onde, Paulinho? Marília. Marília. Vim com o sonho de ter uma vida melhor aqui. Então, na hora que eu sentei naquela cadeira central e que eu estava presidindo a sessão, passou esse filme inteiro. Então, eu vi, assim, uma dupla honra, né, de um cara que batalhou tanto e que o meu voto, Paulo e os ouvintes, foi um voto de esperança. Eu não tive voto de troca, de barganha. Meu voto, quem votou em mim, foram pessoas que eu não conheço. Eu não consigo contabilizar 1.644 pessoas. Não, entendeu? Assim, colocar numa fila indiana, vai daqui lá no centro da cidade, essa fila de pessoas que é confiável. Então foi voto de esperança. O povo viu nesse cara aqui um novo jeito de trabalhar com gente, né? O cara fala assim: você então fazia casa pro povo, comprou a Kombi, fez carrinho para catador de reciclagem, pensando na política. Prazer, então eu sou político diferente, que faço para depois. Eu faço primeiro para depois falar que sou, então. Não quero ser político para depois fazer. Então essa linha de depois de ter sido eleito, para mim, só mudou no dia quando eu falei assim: cheguei, agora é continuar o meu trabalho, fazer a diferença, fazer diferente, ser diferente. Não estou dizendo que quem está lá faz tudo errado. Eu estou dizendo que o meu jeito e da maneira que eu cheguei, que eu quero me manter na política, é diferente. Eu sou um munícipe indignado. Eu sou um munícipe que acredito que quando a dona Maria foi lá no posto de saúde do bairro dela e passou por um clínico geral, o clínico geral indicou para ela procurar um médico especialista da coluna, e ela sai dali, pega uma guia, vem para o centro médico de a pé, chega no centro médico, a guia que a doutora passou não é a guia correta, ela volta lá para a médica, chegou lá, a médica já acabou o plantão dela, não está lá, só vai estar na outra semana. Eu sou esse Paulinho. Por que fez daí com a dona Maria? Por que não tem a atendente que atendeu, que fez a ficha, o prontuário dela ser atendida, na hora que ela saiu dali, acabando de sair do seu atendimento, já não para na mesma atendente, dali ela já remarca a consulta dela, lá no centro médico. Olha, dona Maria, hoje é dia 1º de janeiro, a consulta para a senhora da coluna vai ser com o ortopedista dia 28 de fevereiro. Pronto, já está marcada, dona Maria não precisa mais de ficar correndo atrás. Além dela ter que correr atrás, ela pega um formulário errado, chega lá, manda voltar, volta aqui, manda voltar lá. Então, Paulo, parece o povo no deserto. Coloca o povo para rodar em círculo e não chega em lugar nenhum. Birigui, a capital brasileira do calçado, nesses últimos anos nós só conseguimos fechar a indústria. E hoje, se viesse uma multinacional para Birigui, nós não poderíamos nem festejar. Por que, Paulinho, que você não vai falar um negócio desse, uma loucura dessa? Porque nós não conseguimos detectar o problema da saúde aqui, de pelo menos eliminar, de diminuir. Como que a gente vai comemorar? É como se você fala assim: olha, qual que é melhor, você morar num bairro e ter saúde, ou você morar num condomínio fechado, numa melhor casa de lá dentro, mas a sua saúde é debilitada? Eu prefiro morar numa casa sempre ter saúde. Então a cidade não adianta falar assim: olha, eu consegui colocar lâmpada para toda a cidade, eu consegui pintar o chão, eu consegui tampar buraco, mas e a saúde? A saúde é o primeiro lugar, e é indiscutível. E é por isso que eu falo, é esmagador, tem que ser feito isso daí. Eu falo que teria, eu acabei de citar para você o exemplo da dona Maria, que foi lá no postinho. Teve um caso de uma amiga minha, que no ano passado, ela passou no posto de saúde, ela foi afastada do trabalho dela por
pelo Covid, por causa do Covid. Quando ela voltou para poder buscar o resultado do exame dela, não tinha a ficha dela. Falou, não, dona Jaqueline, a senhora não passou aqui no posto? Não, mas eu estou aqui, eu estou com o atestado da médica. E não conseguiram encontrar o prontuário dela para ver se realmente ela estava ou não estava com Covid. A pessoa mora num bairro, Paulo, mora lá no Jandaia. Ela frequenta no postinho do Jandaia. Mudou lá para Santana. Automaticamente a ficha dela, olha, só comprovou que o endereço dela já é outro. Aperta o dedo no enter, já está no sistema, cai lá. Ela tem que voltar lá no postinho, pega o prontuário dela, não acha o prontuário dela. Aí é uma via sacra. Parece que é só para poder colocar a gente para trabalhar. É um dedo no botão, hoje é tudo informatizado. Daria para nós ter a nossa saúde no pé da letra. Quantas pessoas da maior idade já morreu aqui dentro? Em que bairro que foi? Foi no bairro rico, no bairro pobre? Essas pessoas estavam trabalhando? Não estavam trabalhando, que morreu de Covid? A gente tem esses dados, a gente vem apurando, a gente vem enfrentando. Ninguém vai ter essa notícia. Você me perguntou sobre as pessoas que estão com fome. Se você for no CRAS, nos CRAS da vida, você vai pegar 15% da população que está cadastrada, o restante não está. Por que que não está? Porque a dona Maria, que já tem problema, que mora lá mal, vive mal, não tem carro, não tem condição de sair da casa dela, nós não tem nem transporte para poder transportar ela do bairro dela lá, que consiga passar em frente aos CRAS. Ela não vai conseguir ir lá se cadastrar. Nunca. Nessa necessidade que a pessoa tem hoje de passar fome, o fechamento do restaurante popular não influenciou? Então, ele é a área central. Ele acode, às vezes você vê comendo lá pessoas que teriam condição de comprar. E não tem como mas está com fome. O cara teria condição de comprar, né? Então, mas está com fome. Sim, ele está com fome, mas ali é para quem não tem condição de comprar. Esse é um lado nosso humano que a gente falha muito, Paulo. A gente é oportunista. O cara recebe uma cesta básica de doação hoje, se chegar amanhã outra cesta lá, ele pega. Não são todos. Eu mesmo já teve experiência de eu levar comida na casa de catador de reciclagem, e ele fala assim, meu amigo, eu ganhei uma cesta ontem, leva para outra pessoa que eu tenho para um mês aqui. Eu saí de lá impactado com o cara. Mas todos não poderiam ser assim? Eu ganhei, eu tenho. Ó, tem outro exemplo, Paulo, que nem eu dei o exemplo para você, que lá no Birigui 1, são 350 residências. Se eu te fazer uma pergunta agora, quantos cadeirantes moram lá? Você não vai saber falar. Quantos acamados moram lá? Você não vai saber falar. Mas se a gente fazer lá um estudo dentro desse bairro, você vai saber que lá tem 2 cadeirantes. E aonde tem um cadeirante, tem 2. Aonde tem uma pessoa cadeirante, sempre tem que ter um cuidando. E de repente ali só é o salário do cadeirante que cuida da família. E eles têm malemar para comer. Aí o cadeirante usa um remédio diferenciado. Aí a dona, a mãe ou o marido não pode sair para trabalhar para fora, que não pode deixar um cadeirante sozinho. Aí não tem dinheiro nem para cortar um cabelo, não tem dinheiro para fazer uma unha. E nós, quando eu morava na roça, a gente morava na colônia, a gente fazia uma fornada de pão, a gente saía distribuindo pão na colônia inteira. E dava o melhor. O pãozinho queimado pequeno que não subia e não crescia, você ficava para você. Você matava um porco, você saía na colônia distribuindo. Hoje você mora do lado do cara, um muro de 20 centímetros que divide você dele, você não dá um bom dia, uma boa tarde, você não sabe da história do cara. Talvez o Covid está mostrando para todos nós que nós deveríamos olhar um pouco mais na horizontal do que na vertical, só para nós. Olha para os lados. Então o fechamento do restaurante popular não influenciou tanto quanto a necessidade das pessoas dos Porque bairros. A fome está na borda da cidade. Certo. Ninguém visita a borda da cidade. A borda da cidade parece que os governos anteriores levou o povo operário para a borda da cidade para o problema ficar distante. Porque estando lá, o povo não tem força de vir aqui cobrar. Tanto é que a gente tem a Câmara Municipal, que é pouco visitada pelos munícipes da cidade. Que é uma casa de lei onde o povo devia reivindicar, de todos nós parlamentares, tanto que está agora, tanto da gestão passada e da futura. Então assim, o povo colocou, parece que é um estudo que é feito, coloca o pobre longe, lá eles se viram. Quer dizer que o povo está longe dos vereadores, então? Está longe de tudo, o alcance do povo. Essa é a minha Câmara ideia. não deveria ser feito lá? Não, a Câmara está no lugar certo. Ah. Quando você perguntou da comida, o restaurante popular ele não centro da cidade, mas a fome está na borda. Está lá no bairro, está lá no portal, o cara vai andar 7 km de a pé para vir comer, não vem. Não tem gestão para isso, não tem canela para isso. Então, já que deveria ser um restaurante popular, nos 4 cantos da cidade, como deveria ter bolsão de lixo. Subdivide a cidade, faz 4 áreas,
Você coloca bolsão para que as pessoas coloquem, né, nesses momentos de muito lixo dentro de um lugar só, a pessoa vai lá e joga no bolsão. Faria isso com a saúde, faria isso com a comida. Aonde daria poder ser? Tem escola nos 4 cantos da cidade. Usa como ponto de referência. Tem igrejas, as igrejas. Eu penso assim, ó, a política tem que ser feita comunitária. O que é uma política comunitária? Junto com a comunidade. Hoje a gente pegou o Campo do Santana para transformar. O projeto chama Boa Vizinhança. O que eu quero colocar naquele campo? Quero colocar em torno dele aula para criança aprender a andar de bicicleta, para pessoas fazer caminhada, um professor de educação física para poder ensinar a fazer atividade física. Às vezes a pessoa não sabe fazer um pé de chinelo. Fazer a comunidade se interagir. A comunidade tem que voltar. Não adianta o prefeito querer falar assim que ele... Eu transformei a Praça do Parque Pinheiro, Paulo, vendendo pastel na praça. Eu vendia, arrecadava o dinheiro, final de semana, todo final de semana, depois eu fui lá e transformei a praça. Lá era cheio de pessoas do mundo da vida louca. O primeiro dia quando eu fui para lá, eu fui quase expulso de lá. 3 dias depois de trabalho que eu fiz lá, os caras que estavam lá, que tentou me tirar de lá, que eram os bagunceiros, eles estavam varrendo junto comigo. Eu consegui mostrar para eles que aquele lugar era deles, não tinha que estar ali todo cheio de fezes humanas, cheio de lixo, cheio de mato. Ali era um cartão postal para eles brincar de bola e passear. E os caras entenderam, os caras começaram a... Então eu falo assim, ó, política tem que ser comunitária, você tem que ir lá no bairro, coloca o termômetro no bairro. Porque o problema do portal não é o problema do Morumbi. São problemas diferentes, então eu tenho que estar indo lá. Então, por isso, a minha eleição, quando eu cheguei naquela cadeira central de presidente, eu olhava para dentro de mim e falava assim, olha, eu não estou algemado com ninguém. Eu posso ir em qualquer borda da cidade que eu não estou devendo cesta básica, não prometi emprego, não prometi isso nem aquilo. Então, eu tenho o direito de chegar lá e olhar no olho da pessoa. Eu posso dar um não para aquilo que ela está pedindo, mas eu posso ir lá. Eu não estou algemado para ir lá na borda da cidade, para conhecer o problema. Agora, qual é o seu comportamento depois que você tomou posse todinho, como vereador? O que você pretende? Dá para fazer pelo menos 10% do que você disse como vereador? Existe um tal de grupo, né? Grupo, você é rotulado. Ou você é favorável ou você é contrário. Se você vota em projetos contra o prefeito, você está sendo um grupo oposição. Se você vota no favorável, você vai sendo situação e você vai aceitando todos o jeito de governar dele, que talvez não seria o que você estaria aprovando. Eu estou na parte central do negócio. Se precisar de falar para o Leandro que ele está errado, no meu entendimento, eu vou falar. E se tiver que provar um projeto que ele está fazendo, se eu entender que é benéfico para a comunidade, para a minha cidade, para a minha pérola, eu voto sem problema nenhum. Agora, qual é o meu grupo? O meu grupo é o povo. O meu grupo é a Dona Maria. Eu saí de lá indignado, eu saí da minha casa para poder ser candidato a vereador e olhando para a minha cidade, indignado. Indignado porque que não tem ônibus, indignado porque que a minha cidade tanto perde emprego. Cadê uma incubadora dentro da minha cidade? Cadê uma incubadora para os pequenos empresários? Olharam para os grandes, esqueceram dos pequenos. São células que fazem a coisa funcionar. O nosso corpo não é feito só de uma cabeçona, né? Depende da perna, depende do pé, depende da orelha, depende do dente, depende do nariz. É um órgão. E nós deixamos os pequenos empresários... E hoje você vê, se você for analisar, é só os pequenos que estão ainda conseguindo trabalhar no conta-gota, mas é. Exato. Que dá 5 empregos, que dá 7 empregos. Vamos montar um incubador, um monte de espaço na cidade, um monte de barracão parado. Nós estamos virando um elefante branco, uma cidade deserta. E nós oferecemos emprego. E o povo veio. A região veio. Nós somos uma cidade que tem paranaense, baiano, pernambucano, cearense. Nós temos todas as nacionalidades dentro da nossa cidade. Nós trouxemos esse povo para cá. E hoje nós não temos emprego. Hoje as empresas foram embora. Se for pegar a gestão do Pedro, veio o Mufato. Se pegar a gestão do Salmeirão, veio a fábrica de sofá. E quantas fechou? Faltou incentivo? O que faltou? Nós estamos lá com aquele Parque Industrial 2 lá. Cadê? Cadê emprego? Talvez seria mais fácil ter aberto uma incubadora para pequenos empresários durante 2 anos, até o cara começar a andar, depois ele muda para um outro barracão. Faz uma gestão, busca no povo qual que é a sede do povo.
Qual que é as ideias? Nós temos a feira em São Paulo, só participam os grandes. Cadê os pequenos? Hoje o poder público e o poder público e o poder privado tem que caminhar junto. E aí fica aquela dividida. Ah, não pode. Coloca um ônibus aqui para poder levar o pequeno empresário lá dentro, lá na feira em São Paulo, para ele poder ver coisa nova, para ele poder mostrar o seu produto também. Coloca ele na linha de frente, coloca ele na igualdade, coloca vários dele na bandeja. Mas é assim, eu sinto no meu coração que falta mais amor e atitude. E fica trabalhando por tal do oposição e situação. Eu estava no grupo que apoiava o prefeito Salmeirão. Mas eu acabei votando eu entendi e votei no outro grupo. Eu não tenho nada contra o Salmeirão, não tenho nada favorável ao novo prefeito. Ele tem que trabalhar. Birigui votou nele, ele teve um voto também de esperança. Biriguiense, a população, elegeu um prefeito para ser um pai. Elegeu um vereador para ser um irmão. A comunidade conta comigo. O povo conta comigo. Não conta comigo para poder... só de terça-feira, na hora da sessão. Ali é o mínimo que eu posso prestar para a comunidade. Ai, Paulinho, quais são os seus projetos de lei? Birigui está entubado de lei, Paulo. Birigui, o povo não aguenta mais de ver lei que não são cumpridas. Eu tenho ações que integram o povo. O povo quer ajudar. Esse ano nós fizemos uma casa em 40 dias. O povo quer ajudar, só quer encontrar uma porta verdadeira. Então tá faltando um berranteiro aí, você pode ser esse berranteiro? Quando a gente fala assim, algumas pessoas vão titular, o cara tá se achando. Mas Jesus, quando ele fazia milagre, no decorrer da caminhada dele, ele falava pro cara, olha, não fala pra ninguém que foi eu que passei por aqui, hein? O cara saía dali gritando nos altos da montanha, encontrei com Jesus, eu fui curado. Eu quero trabalhar. Eu acho que um coração voluntário, Paulo, vale mais do que milhões. Certo. Você falou em Jesus agora e eu lembrei de Judas. Você pertencia a um grupo e votou no outro, por quê? Você não bancou traidor aí? Então assim, o que a política mostra para a população? A política mostra esse lado, situação e oposição. Mas o povo esquece que existe a democracia. Hoje você pode falar e votar em quem você quer. Você acha que é o melhor. Entende? E eu entendi que Birigui precisava de mudança. Eu entendi isso. Agora, talvez a inexperiência em alguns momentos do prefeito, porque nunca foi gestor, talvez vai nos custar. Mas, e aí? Agora cabe a nós fiscalizar, como diz, né, a ex-secretária Adriana, que numa da sessão nossa que ela esteve na Câmara, ela falou uma coisa que ela frisou muito bem. Os filtros que é para filtrar falharam. Quando você vai tomar um café, Paulo, que o filtro está todo arregaçado, que você engole um monte de pó, que café ruim da bexiga, você não reclama? O filtro tem que funcionar. Eu acho que todas as licitações que o prefeito vai fazer, faz ao vivo. Chama o munícipe. Ele não é prefeito, ele está prefeito. Eu não sou vereador, estou vereador. O munícipe tem que participar. Ele tem que dar ideia, ele tem que dar opinião. Claro que você não vai sair perguntando para todos os moradores de Birigui que cor que você quer que eu pinto o Birigui. Um vai falar, eu quero que pinta de verde, eu quero que pinta de amarelo, eu quero que pinta de azul. Aí você não vai chegar em lugar nenhum. Mas você tem que trazer um projeto, você tem que trazer o plano A, o plano B, o plano C. O prefeito, ele retomou o pronto-socorro. Foi um plano que ele tinha na cabeça, com a equipe dele. Não estou questionando se são boas, se são ruins. Se ele tomou, porque ele tinha um planejamento. Mas cadê o planejamento B que ia faltar remédio? Não teve remédio. Alguns final de semana. Não tinha algodão. E aí? Cadê o plano B, o plano C, um gestor que vem para... Mas ele já encontrou esse plano B? Ou não? Eu estou encontrando muita força de vontade nele. Mas eu acho que o interruptor não conseguiu ligar ainda. Porque aí faz parte também da população. Por exemplo, o aumento do vírus na cidade, você fala, o prefeito fez um lockdown, estamos na faixa roxa, né? Na fase roxa. A população está se contendo? Não está. Que prefeito que dá conta de um trem desse? Vai colocar a guarda municipal para poder ficar o dia inteiro atrás de gente?
O cara abre o bar dele, o estabelecimento, ele está precisando de vender, ele coloca a regra dele ali, ele faz o lockdown dele, fala assim, ô, senhor Paulo Brito, o senhor toma uma cervejinha aqui, mas agora, por causa do lockdown, a gente não vai servir cerveja aqui no nosso balcão. Por gentileza, me ajuda, o senhor sempre me ajudou aqui, mas aqui é só viagem. Todo mundo fizesse isso daí, por que existe o ladrão? Porque existe o receptor. Se não existisse o vendedor ali, o cara que abre o comércio dele, mas ele fizesse o lockdown dele, a loja, abriu a loja, vai colocar um atendente dele na porta da loja, com álcool em gel, com o termômetro, entrou uma pessoa, sai outra, entrou outra, sai outra. Aí dá para poder falar com o prefeito, olha prefeito, nós está funcionando a cidade até às 6, só que nós precisamos de funcionar até às 10 agora, eu vou colocar um funcionário por vez, para poder atender, que entra pouca gente. A gente estende para poder atender todo mundo. Mas cadê as ideias em cima da mesa? Cadê esse plano B? Você acredita, já que você votou nele, que ele será um bom prefeito? Eu acredito que ele tem potencial para ser reeleito. Agora, é o tal do grupo, como você falou assim, você foi o Judas que traiu. Essa palavra... deu uma de Judas. Deu uma de Judas, né? Essa palavra, ela cai bem dentro do grupo, porque de repente ele acredita mais num grupo que está pensando numa Birigui para si e esquece de pedir opinião para os vereadores. Se o candidato do seu grupo tivesse perdido por um voto, você não ia ficar arrependido? Eu voto consciente. Eu não pedi nada para ele, não pedi nada para o Cristiano, não pedi nada para o Pedro, não pedi nada para o Borini. Eu acredito que o Borini foi um bom ex, o Pedro foi um bom ex, o Salmeirão foi um bom ex. Eu não sei que tanto o povo fica levantando com o ex. Alguém agora, o Borini pode assinar algum decreto? Não pode. O Pedro pode? Não pode. O Salmeirão pode? Não pode. Então eles contribuíram, fizeram mais do que dever. É como os médicos que estão lá no pronto-socorro, que estão lá há 20 anos. Eu estou há 20 anos, de janeiro a janeiro. De graça? Não. Ficaram, mas está sendo recebido. Ponto. Agora, se você falar assim para mim assim, olha, tem um prefeito que está aí, ele não recebe nada, a vida dele é toda doada aqui para a cidade, seria outra situação. A gente ia lembrar dele um pouco melhor. Mas todos receberam o mesmo salário, receberam para trabalhar e receberam para fazer certo. Não para fazer politicagem, para fazer política. Birigui era para poder ser uma cidade. Nós moramos numa cidade, Paulo, que não tem nem nome no trevo. O nome que foi colocado ali agora na entrada na entrada principal da Rondon ali, só para quem vem de Três Lagoas. A gente não tem uma miragem, a gente não tem um desenho do calçado infantil para a gente dizer assim, ei, somos a capital brasileira do calçado infantil, estamos aqui na beira da Rondon, entra, vem nos visitar, vem nos conhecer para ver quem somos nós. Esse povo guerreiro, cara. Então assim, qual é realmente a preocupação que tiveram? Que Birigui nem colocaram nenhum nome no trevo. Você vai em cidadezinha que tem 1000 habitantes, você vê lá a entrada lá, monumental. O cara faz aquele grandão. Sejam bem-vindos à cidade. Já é uma ideia você como vereador postular isso. Já está no caderno. Só que o vereador não pode pôr. É um anteprojeto. Vou pôr para o prefeito. Mas se vai acatar? É aí que eu te pergunto. É o tal de colocar as coisas na mesa. Não é barganhar. É ideias. Talvez o prefeito tenha uma ideia, junto com a minha ideia, consegue montar um projeto legal, um plano B. Certo. O prefeito tem mais que ir para a ação ou continuar no populismo? Ele com o plano dele, populismo que é pregado na cidade, que ele é muito YouTube, que as pessoas falam, ele quer mostrar, eu entendi um pouco da miragem dele, ele quer mostrar, quer ser exemplo para ser arrastado. Quer ficar na história. Entendeu? Só que os números, os fatos, mostram outras coisas, né? Os números que estão acontecendo, tá tendo mais morte. Então o plano que ele está fazendo, de querer arrastar, de querer tal, não está funcionando agora. Então, teria que fazer. Se o que ele está fazendo está dando certo, os números mostram. Né? Os números é para mostrar. Está diminuindo agora, nessa semana, que ele trouxe mais respirador para o pronto-socorro. Não, nós aumentamos mais vaga. Está diminuindo, nós aumentamos mais vaga. Hoje nós estamos com bastante médico lá no pronto-socorro, vários residentes. Como que está sendo o atendimento? É como se eu te perguntasse aqui agora, se um aluno da escola real, a escola Monza, a escola Monte Carlo, fizesse a aula hoje e passasse na prova, um menino de 18 anos, e ele pegasse a carteira de habilitação dele e fizesse um convite para você com a tua família, fazer uma viagem para Santos e descer a Serra de Santos. É a primeira viagem dele, ele acabou de pegar a carta dele. Você iria tranquilo?
daria um pouquinho de cisma, né? Não estou dizendo que os médicos não têm experiência hábil, mas, Paulo, tem que ter gente profissional junto. Se ele não bebesse, nós ia arriscar. Entendeu? São esses os meus pontos de vista. Eu não estou falando aqui pelo grupo de vereadores, estou falando por mim. Então, mas você acredita que ele vai ser um bom prefeito? Eu acredito que ele vai ser um bom prefeito se ele dar uma freada e ouvir um pouco mais. Eu acredito... Mais humilde, mais São Francisco de Assis? Não, ele não deixa de ser humilde. Ah. Ele não deixa de ser humilde. Ele é uma pessoa que tem as ideias dele, ele coloca ela em plano e às vezes não... Bom, pra mim ele nunca perguntou, olha, Paulinho, eu vou fazer isso aqui, você tem alguma ideia junto disso? Eu acho que um prefeito com um vereador pode conversar. Você já foi conversar com ele? A gente já tivemos no gabinete dele para ouvir, para poder questionar sobre a área da saúde, sobre os funcionários que foram mandados embora e que não recebia por causa daquele documento. Bom, e hoje aquele documento foi um motivo de tanta desgaste na cidade, o documento que não era assinado, né? Não era reconhecida a assinatura do Salmeirão, perdeu esse documento. Falsificação de assinatura. Falsificação de assinatura, etc, 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 etc. Bom, acabou no fim, hoje pagou. O que estava errado naquele dia? Não tinha dinheiro? Era isso? Então o povo, aquele momento, Paulo, o povo que foi mandado embora, nos procurava como vereador. Poxa vida, quem vai pagar nós? Aí nós ia no Miguel. O Miguel falava, não recebi o repasse. A gente ia no prefeito. Não, mas o repasse, não posso fazer esse repasse porque o documento não está batendo. Não tem esse documento. Aí daqui a pouco achou o documento. Não bate a assinatura. Daqui a pouco o ex-prefeito foi lá e confirmou que a assinatura era dele. Agora tem a assinatura e tem o documento. Cadê o dinheiro? Aí não tinha o dinheiro. Não, agora nós temos o dinheiro, 500 mil reais, fez o repasse. Ah, esse dinheiro que fez o repasse é de uma gaveta A que não pode pagar a gaveta B. Aí lá vai o povo de novo chorar, vai atrás de nós, lá vamos nós. Paulo, foi uma via sacra. Uma via sacra. Então eu falo assim, ó, foi maldade dele? Não posso falar isso daí que eu não estou dentro do coração dele. Mas faltou clareza. Chama o povo, olha, achamos o documento, nós não temos dinheiro, a prefeitura está quebrada, nós vamos levantar o dinheiro pro fim de papo, pronto. É isso que a gente precisa, olho no olho. Migra a verdade, que você vai ter mais adepto de você. A verdade, cara, ela te leva você a paz que você não acredita. Como que pode eu chegar numa casa, demolir a casa e sair pregando pros outros que eu tô com uma família precisando, eu preciso de um saco de cimento, e as pessoas vão lá e depositam na minha conta, traz o saco de cimento, vai lá, faz uma doação. Por que elas acreditam? Quer ver verdade. Se o prefeito, eu não tô falando que ele tá mentindo na cidade, omitiu, poderia ter falado, olha, esse documento não é verdadeiro, a gente tem dúvida desse documento. Então teve um monte de coisas que não batia. Aí teve um dia que ele me pronunciou, olha, realmente quem vai ter que pagar vai ser a prefeitura. Eu fui lá no grupo lá das pessoas que tinham sido mandadas embora, mandei a mensagem, pessoal, fica tranquilo que realmente o contrato indica que quem tem que pagar o acerto de vocês é a prefeitura. No outro dia, não era aquilo lá. Quem tem que pagar? Então você ficava parecendo um bobo. Como você vai defender uma coisa indefensável? Porque eu não estou para fazer a berganha. Se ele estiver correto, cara, eu estou com ele que nem nó de marinheiro, até debaixo do oceano. E se ele falhar, eu vou criticar. Você votou pelo arquivamento da formação da comissão processante, não foi? Votei no arquivamento votei no arquivamento. Porque não tinha dados suficientes para uma... Paulo, cara, foi a mesma que protocolou lá, protocolou também no Ministério Público. O Ministério Público, ele ia fazer a investigação que eu precisava de fazer. Eu entendi dessa maneira. Vamos se dizer que se passa essa CP lá na Câmara. E aí afasta o prefeito. Na outra semana o prefeito volta por liminar. A gente ia virar Birigui... Cara, nem a Birigui do Pedro Bernabé. Era prefeito de noite, de dia não era. Era de dia, de noite não era. Eu amo Birigui. Agora, se o Ministério Público me aponta que ele realmente fez as coisas que não deveria ser feita, uso de poder, uso de autoridade, invasão no pronto-socorro, né, que foi pregado naquele documento lá, aí caberia a gente fazer sim uma sindicância e ir para cima dele. Mas você viu que o Ministério Público não... Agora não é o momento desse tipo de francesa. Agora, hoje, é o cordão humano. Tem alguém lá no meio do rio. Vamos buscar ele de que jeito? Eu dou a mão pro Paulo, o Paulo dá a mão pro Ricardo, o Ricardo dá a mão para... E nós vamos buscar essa pessoa. Hoje é isso. Paulinho do Poço, foi um prazer muito gostoso. Não foi nem entrevista, foi um bate-papo gostoso. Entrevistas 5 minutos, né? E aqui é à vontade. Você sabe, já te dei a chave da porteira. O Chocolate já conhece. O Chocolate só não sabe consertar os vitrô aqui, viu?
Quando ele consertava a vitrô, que ele colocou esses vitrô, até hoje nós não conseguimos fechar ele. Puxa vida, você está falando de nível. Já vai para 12 anos, mais ou menos. Uns 12, né, Ricardo? Mais ou menos. Então, o Ricardo já sabe, a casa é sua. Será um prazer muito grande conversar com você e parabéns pelo trabalho que você está fazendo. E o que você vai fazer hoje na sessão? Hoje é o dia da gente pôr requerimento, né? A gente tem vários requerimentos em pedido de resposta. Paulo, então, é assim, ó, deixa eu dar uma mudada um pouco na tua pergunta para te responder essa daí. O que a população vê como vê, qual é o dever do vereador? O vereador pode fazer uma lombada? Não. O vereador pode mudar uma rua? Não. O vereador só pode. Na rua, ele pode dar o nome. O vereador só pode fiscalizar, entre aspas, muito momento. Por quê? Vamos se dizer. Foi contratado um OS emergencial. Cadê esses documentos? Foi colocado na mesa? Todo mundo está por dentro? Não está por dentro? Então, esse tipo de requerimento. O que o vereador pode fazer? Requerer. Só por requerimento. Aí, às vezes, vocês falam assim: ótimo, mas foi 50 requerimentos. É a maneira prática de fazer trabalho hoje em Birigui. Tem que fazer assim. Porque se você ligar hoje na Secretaria de Obras e pedir lá para uma máquina poder passar lá na fazenda do Tupi, você está fazendo influência de tráfico. Você é o vereador que está punindo, está puxando para o lado lá. Cara, você simplesmente... Sabe por que o povo busca no vereador aquilo que ele não encontra no posto, aquilo que ele não encontra lá no departamento de água, departamento de limpagem? Ele vai buscar no vereador. Acho que o vereador é um milagreiro. E aí o vereador, porque ele está na borda da cidade, ele tem um reduto que votou nele, ele tem a obrigação, às vezes, de dar pelo menos a resposta. E aí, às vezes, se você fazer uma ligação diretamente em um desse setor, você está fazendo tráfico de influência, que é pregado por aí. Então você pega um requerimento, aqui você não tem tráfico de influência. Aí você requer uma informação sobre os loteadores de Birigui, quem são os maiores devedores de IPTU em Birigui, por que não pagou, por que não colocou na justiça, por que Birigui vive capengando, toda vez é pregado essa mensagem que está sem dinheiro, está sem dinheiro, está sem dinheiro, e você não deixou de recolher teus impostos, nem eu. E aonde que está indo esse dinheiro? Então você só pode fazer isso por requerimento. Mas a prefeitura não pode dizer quem são os maiores devedores. A gente vai requerer, viu? Não, a informação vai dizer que a lei não permite, né? Que os nomes sejam citados. Permite? Os 100 maiores devedores de Birigui gera 50 milhões. Os 100 maiores devedores de Birigui. Então, mas nos últimos 5 anos. Estão na dívida ativa? Eles não estão recorrendo? Tá mista. Tem coisa que pagaram só uma, não recebeu mais, o cara parcela, né? Entra na vida, entra no rolo, mas não recebe. Tá sem receber 50 milhões, Birigui, dos últimos 5 anos, dos 100 maiores devedores. Você que está fazendo esse requerimento, perguntando os maiores devedores? Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. É justo a dona Maria, que mora mal, vive mal, paga tudo dela, e eu sou dono de 5, 6 patrimônios na cidade, vou esperar o leilão, vou esperar as coisas acontecer? Você não poderia completar também o requerimento e solicitar quem são os melhores pagadores? Também. Seria um troféu para a cidade. Da moeda. Opa, caro ou coroa. Ótima ideia. Esse que é o tipo de governar, esse que eu falo para você que é a política comunitária. Quando você troca ideia, você troca informação, cara. Olha aí, ótima ideia. Já vai estar no próximo requerimento nosso. Certo. Então o vereador tem que fazer requerimento? O vereador tem que fazer requerimento. Quando ele faz a pergunta, o prefeito responde. Por que ele não fala que o prefeito respondeu? Isso daí, então, eu não posso responder por todos os outros. O requerimento seu, o prefeito já atendeu? Foram os requerimentos que eu pedi, eles respondeu aquela pergunta, e agora eu estou fazendo outra em cima dela, porque a resposta que muitas das vezes vem, ela vem vazia, ela vem com espaço sem ser preenchido. Por exemplo, eu pedi a informação de quem são os maiores devedores de IPTU em Birigui nos últimos 5 anos. Por exemplo, tem um cara que deve 2 milhões. Cara, quem são esse povo? Não é executado? Por que não é? Esse cara tem algum poder na política? Ele ajuda algum político a ser eleito, que ele não é cobrado, não pode ser cobrado ele? Quem é ele? Birigui não é minha. Não é do Paulo, não é do Zé, não é do João. É uma cidade. É da população. Então nós devemos, o vereador... Nesse caso, a prefeitura te forneceu o nome dos devedores, mas você não pode tornar público.
Eu não posso tornar público, mas eu posso cobrar o prefeito. Porque aí eu vou dar a resposta. Olha, população, nós temos 100 maiores devedores em Birigui. Esses 100 maiores devedores em Birigui nos últimos 5 anos devem 50 milhões para a cidade. E eles não foram processados, eles não foram penalizados por causa que tem o gestor público e não quer fazer. A população, pelo menos, vai saber. Você não está arriscando ser um candidato à bala? Quem não tem medo de comer... Quem não pode com mandinga não carrega para doar. É o efeito que o Ricardo sempre fala, o efeito rebote, né? Você vai bater, não é quanto você aguenta bater, é quanto você aguenta apanhar. O rebote sempre tem o saque, né? Entendeu? Mas, Paulo, é assim a vida. Amanhã eu posso sair de candidato e ter 50 votos. Talvez a população não entenda, né? Mas eu vim para poder fazer transparente. Você veio para dar continuidade na política e continuidade no seu trabalho. Eu vim para dar continuidade no meu trabalho. Eu não sei fazer política que é feita. Eu não sei. Você vê. Quem é a culpa hoje? Quem é a culpa? Vamos lá, para nós finalizar o seu... Quem é a culpa hoje? Bolsonaro? Dória? Leandro? Qual dos três é culpado hoje da vacina não ter chegado aqui e da cidade ter aumentado? Um vai jogar a culpa no outro. Essa história está na Bíblia. Adão e Eva e a cobra. Adão estava sozinho, Deus criou ele. Deus viu que Adão estava sozinho e falou: rapaz, mas esse cara anda muito sozinho. Vou fazer uma parceira para ele. Fez ele dormir, fez a Eva da costela dele. Passou uns dias, Deus falou... E aí Deus deu uma diretriz para eles. Olha, tá vendo esse jardim aqui? É todo de vocês. Vocês podem desfrutar do melhor dele. Tem sombra, tem água, tem galho, tem tudo aqui para vocês. Só tem uma árvore aqui que vocês não podem comer dela. Somente uma de 1 milhão. Certo dia a cobra passou por eles e falou assim: rapaz, sabe por que ele falou aí para vocês? Para vocês não ser mais sabido que eles. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você comer daí não tem nada não, você vai ficar mais inteligente. Falou para a mulher. A mulher apertou Adão, os dois foram lá e comeram. Final da tarde, Deus passeando pelo jardim. Deus já sabia que ele tinha errado. Falou assim: Adão, cadê você, Adão? E ele com vergonha de Deus. Quando Deus indagou Adão, Adão falou assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Quando Deus indaga a mulher falou: foi a cobra. Quem é o culpado? Bolsonaro? Dória? Mafei. Um vai jogar sempre no colo do outro. Quem foi que levou o pão lá na casa do João? Foi eu? Eu não. Então quem foi? Paulo, tem nome, tem RG. O povo não precisa de ir para a rede social e ficar defendendo o Paulinho do Posto. Hoje eu estou ganhando R$4.400 o salário do vereador. Eu estou ganhando para trabalhar. Saio vendendo meu pão para poder conseguir tocar meus projetos. Estou ganhando. Hoje eu sou um servidor público. Eu não preciso de defensor na rede social, nem ataque. Para mim, eu não respondo lá. Lá é um mundo sem lei. Os caras ficam defendendo Dória, ficam defendendo Bolsonaro, ficam defendendo Lula. E cadê aqui dentro de casa, no quintal de casa, a grama crescendo, o capim crescendo? Vamos criar aqui dentro da nossa cidade. Começa do quintal de casa. Quem sabe nós pode escrever. Até hoje eu escuto falar do Pedrão. Eu não conhecia o prefeito Pedrão, mas o cara fala que ele com um enxadão e uma colher de pedreiro, ele fez mais do que o povo com a tecnologia que tem hoje. Ele é pedreiro. Olha aí! O cara ficou pra história. O que esse cara fez, meu? Eu quero ser um discípulo desse peão, desse senhor, desse excelentíssimo ex-prefeito. Poxa vida, meu, não é gostoso você ver e falar assim, ó, passou em Birigui um radialista que marcou história. Paulo Brito. Na hora que ele falava a hora da verdade, o cara... Aí já virou político. Tá vendo? Esse tipo de ação nós viemos para poder deixar um legado e não para deixar herança. A herança, Paulo, a maioria dos nossos empresários aí, você vê os grandes nomes de empresa, deixou para os filhos e hoje estão tudo de porta fechada. Pegou a herança e não soube fazer nada com ela. Legado é diferente. Nós precisamos de deixar um legado de quando eu morava na fazenda, o meu pai me ensinou. Vai lá na casa da Dona Maria, leva o pão, nós fizemos fornada de pão. Por que eu faço isso até hoje? Foi plantado em mim. Nós temos que plantar no DNA desses jovens. O que esse jovem sabe de brincadeira de rua? Ela ajuda, pique salve, esconde. Nada mais. É só na internet, cara. Nós engessamos a nossa juventude. Presa, aprisionada aí na rede social. Acredita em tudo quanto é coisa que está ali de mentira. A verdade está aqui. Eu sou a verdade.
Tenho falha, tenho erro. Se quiser saber de falha e erro meu, você faz um frango um dia que eu vou na sua casa e vou te contar um monte de falha. Mas falha que me prejudicou a mim, não danificando a vida dos outros. Com certeza. Entendeu? Paulinho, mais uma vez te agradeço a presença. Já que você morou em fazenda, você sabe que tem a porteira e tem o mata-burro, né? Também, né? Esquece o mata-burro. Quem quiser doar alimento, é só ligar pro Paulinho que ele busca, tá? Aproveitando a oportunidade. Quem tiver alimentos, arroz, feijão, não perecíveis, liga no celular do Paulinho, 99... Não, é isso mesmo, ó. O Ricardo até deu uma boa ideia, como o Paulo já abriu as portas aqui. Pessoal, que seja, então, que saia daqui, que nasça hoje essa semente. Tá, Paulo? Pode ligar no nosso celular também. 997, nosso zap, né, Débora? Tá na tela. Tá na tela. 997-33-1210. E o meu 997-28-2178. A gente tem uma saveira, a gente vai buscar. E se você souber de uma família que realmente está precisando, mas precisando, a gente vai lá conhecer a história. Comida, a gente quer falar assim, ó. Pôr na mesa, Paulo. Agora nós não estamos reformando nada, nós não precisamos de fogão, a gente não tem fogão, a gente não está doando nada dessas coisas, nada de mobília, não procura a gente para essas coisas. Comida, comida. Eu vivi na rua e eu caí em Birigui de fome. Eu tomava soro. A fome é a pior dor que um homem pode ter. Se você, Paulo, estiver passando por algum lugar, o cara te pedir comida, para. Se você tiver um lanche, divide. Dê a ele comida, comida, para comer. Eu acho que se nós pudéssemos fazer alguma coisa em Birigui, era salvar essa geração de operário que veio para cá, né, de pelo menos ter o que comer. Eu falo outra verdade para você, se você sair na Coab, você consegue pegar muito mais alimentação do que em grandes outros lugares por aí. O povo são totalmente solidários, porque sabe da dor. Só sente a dor quem passa. Exato. Mais uma vez, Paulinho, eu gostei do negócio da Bíblia aí, que Deus fez o Adão, depois fez a Eva, só que na mulher ele caprichou mais, né? Ó, pra você ver, né? E olha que a mulher foi feita da costela, imagina se fosse feita do filé. Então, ele caprichou mais ainda. Mas, Paulinho, obrigado pela sua presença. Ricardo, um abraço pra você, meu irmão. Tamo juntos, viu? Muito obrigado a vocês. Bate-papo gostoso. Eu tenho que mudar o programa, em vez de você conversa com o Bial, você conversa com o Paulo Brito, né, que é mais gostoso. Muito obrigado, é a sua experiência. A gente vem pra cá, a gente já vem com medo, né? Fala assim, ali tá o HD da cidade, né? O homem que sabe da história de 1930 até hoje, em vírgulas. Mas é isso aí, é uma honra ter uma pessoa como você na nossa cidade, de mostrar a cara de quem quer mostrar a cara, né? Porque às vezes... Tem alguma coisa aí, Pê? Ixi, tem um monte de comentário elogiando ele. Ah, é? Então, quer falar? Peraí, Paulo, deixa eu achar aqui. Dá uma satisfação para essas pessoas, né? Amanhã chega outro microfone, o André me deu um microfone, chega amanhã. Desde o início, o Lau Gonçalves mandou um bom dia e ótimo programa. O César Pantaroto Júnior, bom dia, Paulo Brito e equipe. Emanuel Issa, acompanhando de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Ademir Delgado Calisto, esse cara é nota 20. Eda Barros, Deus te abençoe. A Fátima, sua cunhada. Que Deus abençoe sempre esse menino. Paulinho do Posto. Fabiana Amadeu mandando bom dia e um abraço para o vereador Paulinho. Alex Fernandes, abraço do pessoal do campo da comunidade Cidade Jardim, do time do futebol do Bola Mais Um, parabéns pelo seu trabalho. Márcia Poli, só não sei porque tirou o Corujão. Vicente Melito, um abraço aos amigos Paulinho e Paulo Brito. Gilberto Russo, você é um enviado de Deus, continue nessa bênção, não se venda aos escárnio. Neudson Lopes, Paulinho, tamo junto. Mônica Vitorelli Pontes, parabéns aos nobres vereadores Paulinho do Posto e Cabo Wesley, acreditamos em vocês. Roberto Martins, estamos juntos, Paulinho. Bebeto Pedrosa, estamos juntos, Paulinho, se precisar estaremos à disposição, estamos à disposição. E o Cleverson Todd, Paulinho, vereador atuante. Uau! Ai, rapaz, aí você vê dos nossos parceiros, né? Como é gostoso. Foi o que eu falei pra você. Eu fui pregado como oposição do Todd, né? Do Todd e do Fabiano Amadeu. Hoje a gente se relaciona super bem. Vadão, poxa vida, hoje eu falei com o Vadão cedo. Esse dia ele pegou o Covid, coitado. Ligava pra ele sempre. Eu agora não tenho partido. Nossa cidade, cara. Nós não queremos ficar pra história. Eu quero ficar pra história junto com esse povo. Nós somos 15 que vamos mudar a Birigui junto. Porque todos os 15 ganhou pra poder fazer alguma coisa de boa. Então, se cada um tem alguma coisa de boa, Birigui vai ser a cidade número 1, cara.
Exato. Intimo você a dizer o Amadeu que nós estamos aguardando a presença dele aqui. Fabiano Amadeu, amanhã nós temos uma live no Pobirigui dele, vai arregaçar. Fabiano Amadeu, ó, sua cadeira tá te aguardando, hein? Pode tremer as pernas com o homem aqui, de fazer tremer. Ninguém reclamou pra você que tá faltando água na cidade ou não? Ou tá faltando? Mandaram ontem uma foto, um vídeo lá do Candeias que tinha uma caixa d'água transbordando água lá. E reclamando, né? Porque não estava cuidando daquela que estava transbordando e em outros lugares faltando. Aí o pessoal tão focado na doença que... O que é isso? Tiraram o corujão? Veio a pergunta que tiraram o corujão, o que aconteceu? O corujão ele foi extinto lá, né? Momentaneamente, que é o BS1 lá da Vila Bandeirante. Foi extinto? Ele não está funcionando mais como era, né? Ele era até das 6 até meia-noite, ele funcionava. No horário só. Então tá bom. Paulinho, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Paulo, Deus abençoe, que Deus te dê muita saúde, que você continue com essa alegria, passando para nossa cidade o que tem de bom e de melhor. Estarei sempre de coração aberto para poder atender a você, os seus ouvintes, e preciso muito da sua ajuda. Sozinho não vou para lugar nenhum. A partir de segunda-feira nós estaremos aí de qualquer ponto, você pode entrar e já joga no ar direto aí, porque a equipe liderada pela Débora, com o Neco, com o Cuca, a Patrícia, estão dando tudo aí para a gente ter uma programação muito especial. Ricardinho, obrigado, meu irmão. Paulinho, mais uma vez, obrigado, hein? Valeu, obrigado, meu irmão. E vamos que vamos, né, Débora? O que nós temos? Os nossos apoiadores? Chapeuzinho e o Bola na Rede, em nome de Lavo Calçados e Esporte, detalhe que faz a diferença. Olá, Paulo Brito, bom dia a todos do Bola na Rede da Rádio do Paulo Brito. Estamos chegando nessa terça-feira. Paulo Brito, eu tenho uma nota aqui da CBF. A CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro 2021 e a competição começa dia 29 de maio, viu? Segundo aqui o presidente da CBF. Flamengo e Palmeiras, São Paulo e Fluminense, Internacional Esportes, Bahia e Santos, Chapecoense e Red Bull Bragantino, Corinthians e Atlético Goianiense, Ceará e Grêmio, Atlético Mineiro e Fortaleza, o Atlético Paranaense vai jogar com o América Mineiro e o Cuiabá pega o Juventude. Essa é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2021. E o presidente da CBF garante que o campeonato vai começar dia 29 de maio. Já do outro lado, o Campeonato Paulista Série 1, Série 2, Série 3 está tudo parado, meu amigo. A Federação Paulista de Futebol e os clubes da Série 1, Série 2, Série 3 criaram ontem uma bolha para tentar retornar o futebol, né? Mas os clubes de São Paulo reforçaram o protocolo e procuraram o Ministério Público para tentar a reabertura do Paulistão. Já o governo do estado de São Paulo aumenta o período da proibição dos jogos da Série 1, Série 2 e Série 3. E o Paulistão deve ficar mais tempo parado. Segundo o presidente da Federação Paulista de Futebol ontem na reunião, a Série 1, a Série 2 e a Série 3 deve retornar dia 11 de abril. Será? Eu acho que não vai não, porque o governo do estado de São Paulo deve aumentar esse período. Vamos aguardar tudo que vai acontecer, porque o Ministério Público nega todos os protocolos da Federação Paulista de Futebol. Segundo o presidente da federação, vai retornar dia 11 de abril. Por exemplo, o Bandeirante que ia jogar no dia 1º de abril não vai jogar mais. Não vai jogar mais. Só vai jogar no dia 11 de abril, segundo o presidente da Federação Paulista de Futebol. Vamos aguardar o que vai acontecer, meu amigo Paulo Brito. Ô Paulo, e para encerrar aqui o assunto no Bola na Rede, né? E na Rádio Paulo Brito, o vencedor da virada não foi buscar o prêmio até agora. O prazo vence amanhã, dia 31 de março, exatamente. O prêmio é de 162 milhões. E segundo a Mega da Virada, o ganhador mora na capital paulista, mora aqui no estado de São Paulo. Exatamente. Será que não é de Birigui, Paulo Brito? Paulo Brito, você conferiu o seu canhoto aí? Dá uma olhada, meu amigo, dá uma olhada. Quem sabe é você aí e nós estamos aqui, né? Meu amigo, quem sabe, hein? 162 milhões, meu amigo. O prazo vence amanhã, valeu? É isso aí, são essas novidades que nós temos
pro Bola na Rede, para a Rádio Paulo Brito, nessa terça-feira. Um abraço a todos e até amanhã. Fui! Daí, senhoras e senhores, trouxemos o Walter Parceiro, o chapeuzinho em nome de Largo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Torne-se um colaborador do Bandeirante Esporte Clube, adquirindo as cartelas por apenas R$20 e ganhando aí a possibilidade de muitos prêmios especial para você. Ajude o Bandeirantes e seja ajudado também. E vamos em frente. O que nós temos aí, Débora? Apoiadores no nosso programa. Imagínate, tú y yo en la playa. Chegou a segunda edição do Sócio Torcedor Premiado! Concorra a 14 prêmios, ganhe descontos nos parceiros do Leão e ajude o Bandeirante a ser cada vez mais forte, por apenas R$20. Confira agora os prêmios. Primeiro prêmio de R$2.000 mais 2 camisas do Beck. Segundo prêmio, R$3.000 mais 2 camisas do Beck. Terceiro prêmio, uma viagem para Natal com acompanhante por uma semana ao Incluse mais 2 camisas do Beck. Quarto prêmio, uma viagem para Cancún, no México, com um acompanhante por uma semana ao Incluse mais 2 camisas do Beck. E mais 10 giros da sorte no valor de R$200. Alô, torcida bandeirantina, agora é a hora de mostrar sua força. Adquira já e acredite na sua sorte. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. Saúde pra você e pra sua família, a Santa Casa Clínicas tem pra oferecer. Plano de Saúde Santa Casa Clínicas de Birigui. Plano de saúde individual, familiar e empresarial. Atendimento ambulatorial. Pronto atendimento. Médicos especializados nas mais diversas áreas. Mais de 200 médicos e prestadores credenciados, visando o melhor atendimento ao beneficiário. Setor comercial, emissão de guias, estacionamento próprio, pessoas capacitadas em melhor atendê-los. Faça-nos uma visita e desfrutem de um plano de saúde que melhor atende suas necessidades. Rua Maestro Antônio Passarelli 208, no centro de Birigui. Telefone 1836496620. Sua família merece plano de saúde Santa Casa Clínicas. À frente, uma indústria especializada em acabamento para linha moveleira. Seriedade e profissionalismo. Em Birigui, há 24 anos. Rua João Cortelazzi, 2000, telefone 3644-4444. Uma empresa orgulho de Birigui para o país. Direção Carmo Gonçalves de Oliveira. Grupo à frente. E vamos em frente do Empório Biju. Você tem muito mais para você. Aproveite as promoções do Empório Biju. Ótica V+, na Ótica V+, você vê muito mais facilidades para comprar seu óculos, armação, lentes de contato e tudo mais. Ótica V+. Débora, para completar o programa de hoje, mais patrocinadores. Os nossos apoiadores aí, agradecendo o carinho e a atenção de todos. Alô, amigos. Em Birigui, nós temos a Engeune Engenharia. A Engeune Engenharia é especializada em planejamento e mobilidade urbana, loteamentos residenciais, obras de grande e médio porte. Profissionais competentes, engenheiros especializados para dar à sua obra a garantia total. Aqui em Birigui, Travessa Carlos Gomes, 67. O telefone 3641-9416. Engeune Engenharia, crescendo ao lado de Birigui.
Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença muito mais para você. Descontos especiais. Todo o material esportivo você encontra em Lalo Calçados e Esportes. Calção, meias, chuteiras, camisas, você encontra em Lalo Calçados e Esportes em promoção. Seja um bandeirantino. Passa em Lalo Calçados e Esportes e escolha o material esportivo que o Bandeirantes usa. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Praça Doutor Gama, Birigui. E você sabe, as mulheres mais elegantes vão direto no Empório Biju, na Rua Saudades 520, direção da Patrícia. No Empório Biju, bolsas, cintos, carteiras, perfumes e muito mais para você. Secção de sex shops. Empório Biju, Saudades 520. Senhoras e senhores, hoje terça-feira, dia 30, agradecemos o seu carinho e a sua atenção. Vamos embora, né, Débora? Uma boa terça-feira a todos, finalizando mais um programa e até amanhã. Agradecemos a sua atenção, respeitosamente o nosso abraço, todo carinhoso para você, os nossos colaboradores, os nossos apoiadores, o nosso muito obrigado. Estamos aguardando com muita ansiedade a volta da Patrícia. Patrícia, um beijão para você, minha filha. O pai te ama. Paulo, que o Benhor acabou de mandar um scanner sobre as novas medidas de decreto das restrições mais rígidas lá no Buritama do feriado prolongado. Então por tem... conta do estado emergencial decretado pelo governo do estado de São Paulo e dá outras providências, considerando a necessidade de adoção de medidas mais rígidas para zelar pela saúde pública da população. Artigo 1º. Esse decreto adota medidas rígidas emergenciais traçadas ao decreto. Comércios em geral estão proibidos de funcionar dia 2, 3 e 4 de abril, inclusive delivery e drive-thru. Hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, açougues, padarias, quitandas, mini-mercados e congêneres é permitido apenas delivery nos dias 2, 3 e 4. Utilização de ranchos e residências nos loteamentos e margens dos lagos, permitida apenas para os proprietários, sob penas de sanções previstas no Código Sanitário. Galerias e estabelecimentos, não permitido. Comércio em geral, não permitido, ou apenas delivery. Feiras livres, não permitido. Restaurantes e fornecedores de lanches de alimentação, somente delivery e drive-thru até às 20 horas. E após esse horário, apenas delivery. Bares fechados, salões de belezas fechados. Atividades de esporte de todas as modalidades, centros de ginásticas fechados. Eventos de convenções e atividades culturais fechados. Atividades religiosas, não permitido, podendo as igrejas permanecerem abertas. Demais atividades que geram aglomeração, não permitido. E escolas municipais, recesso escolar durante o período de 15 a 30 de março. Escolas estaduais, segue o decreto do Estado. Escolas particulares, observar regras do decreto municipal. Locação, assembleias e reuniões de condomínios, loteamentos, não permitido. E todo tipo de atividade esportiva, não permitido. Tá aí, senhoras e senhores. Obrigado, doutor Benhur. A informação chegou, precisa, colaborando inclusive aí com a divulgação, o faremos hoje nos próximos programas e com certeza a população vai respeitar e acatar. Toda essa iniciativa começou com o belo e estupendo trabalho feito aí pela doutora Silvia, pedindo que as pessoas tivessem mais respeito com a própria vida e, acima de tudo, a prefeitura tomou a decisão mais acertada, decisão que deveria ter tomado antes, mas valeu aí pelo pronunciamento da doutora Silvia, que amanhã provavelmente estará no nosso programa. A administração municipal tomou essa iniciativa e agora vai ser lei, e é lei, e que se respeite essa lei da Prefeitura Municipal de Buritama, que, sem dúvida, chegou dentro dos anseios, das pretensões que a doutora Silvia começou, lançou essa ideia, lançou essa sugestão e o prefeito acatou. Parabéns pelo acolhimento e pela iniciativa tomada. Doutor Benhur, um abraço para o senhor, hein? E mais uma vez, Patrícia, o pai te ama e te aguarda com muita saudade.